Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula 5 sobre plantação de igrejas. A nossa última aula do primeiro módulo é dia 4 de julho, daqui 15 dias. A gente já vai entrar também na segunda etapa, com o Regis e a Marisa. Vamos falar um pouco sobre missões em Goiás, né? Então, vamos aproveitar esse tempo de 15 dias para a gente divulgar, para as pessoas assistirem as aulas que já passaram no YouTube e também estarem participando das próximas aulas. Oremos para a gente poder começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais sobre tua palavra, pela tua palavra, sobre a tua missão, Senhor. Esteja nos abençoando a cada dia, abençoando cada aluno, não só aqueles que estão aqui ao vivo, Senhor, mas aqueles que também estão assistindo depois. Esteja nos abençoando, nos guiando, nos moldando segundo o teu querer, Pai. Obrigada por todas as tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te servir, porque nós podemos levar a tua palavra, Senhor, livremente. Esteja nos usando cada vez mais, esteja usando a vida do Yehudi agora, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Para os meus irmãos, vocês me ouvem bem? Aquela pergunta básica de toda aula online. Tá ouvindo? Sim, Amém. Bem, com grande alegria que nós chegamos aqui tá a aula 4, né? Porque na temática é a quarta temática, conquanto na prática seja a quinta aula, porque a gente dividiu a primeira em duas etapas. Com essa aula a gente encerra o primeiro módulo. O primeiro módulo ele é dedicado a missões urbanas, então a gente falou sobre teologia bíblica da missão, pós-modernidade, missões urbanas, e agora a gente fecha essa linha de raciocínio com plantação de igrejas, tá? O segundo módulo, com a graça do Senhor, será dedicado mais a missões transculturais. Então a gente vai ter uma aula inicial de chamado discipulado, a gente vai ter uma aula específica sobre aí sim as questões transculturais, comunicação, evangelho e cultura, e teremos também algumas aulas, ou pelo menos uma aula, falando um pouco sobre missões em países perseguidos, povos não alcançados no Brasil, tá bom? E mais para frente a gente ainda terá uma aula sobre história das missões, tanto no mundo quanto no Brasil, tá bom? Mas com essa aula a gente encerra o módulo. Eu sei que na última aula eu falei que encerrava o módulo na última aula, mas é porque são 4 aulas, são 4 temas, né? Só que a primeira aula foi dividida em duas, então foi aí que eu me confundi. Mas essa é a aula que fecha o primeiro módulo. Quando a gente acabar, a gente vai estar mandando não necessariamente hoje, né, mas ao longo da semana aí, um Google Forms para vocês, só para vocês avaliarem o curso até aqui, o que vocês acham, o que vocês não acham, sugestões, etc, e etc. Tá bom? E glória a Deus, parabéns aí a todos vocês que têm mantido firmemente nessa missão. Vamos lá, essa aula, ela é do seminário aqui da igreja, né? Por isso que vocês podem ver que ela não está tá diagramado dessa forma. Eu revi essa aula, então originalmente ela era uma aula mais enxuta, a gente deu uma expandida, então já aviso aos irmãos que não vai acabar 9 horas, vai passar um pouco, porque a gente deu uma expandida na parte do perfil do plantador de igreja. A gente focava, eu não tinha essa parte na aula, mas aprovou o Senhor, dar uma expandida nisso, trazer novos conceitos. A teologia ela também se moderniza, tá, meus irmãos? Então existem conceitos novos saindo na teologia que estão aqui percorrendo essa aula como um todo. Bem, vamos para a prática, então, trabalhar bastante. Vamos lá. Aqui é só uma questão conceitual, meus irmãos. Primeiro, igreja, né? Eu sei que vocês sabem, mas permitam-me ler. O termo eclésia, da onde vem? Né? Isso aqui é a definição do Lindório. Esse livro é muito bom, tá? Essa aqui é uma das grandes referências dessa aula, que é o Plantando Igreja, do Ronaldo Lindório, tá? É um livro especificamente sobre plantação de igreja. Não é um livro grande, assim. Se vocês quiserem estudar plantação e revitalização de igreja, aconselho fortemente. Tem esse livro Plantando Igreja e tem um Revitalizando Igreja, que também é do Lindório, que é muito bom, muito prático, é um manual, tá? Mas vamos lá. O termo mais usado para igreja no Novo Testamento é eclésia. É composto pela preposição ek, que é para fora de, e a raiz kalel, que é chamar, né? Que literalmente indica chamada para fora, dando a ideia de uma comunidade local dinâmica,
chamada, portanto, extraída de onde estava e, ao mesmo tempo, enviada, não enraizada em si mesma. O termo é usado para se referir a um grupo de pessoas em uma igreja local ou em uma casa, ou ao conjunto das igrejas locais em certa região ou à igreja universal. Né? Esse termo é cambiante. O próprio termo eclésia, igreja, chamada para fora, parece como ter a dinâmica simultânea do chamado e envio de Cristo aos primeiros discípulos, quando ele os convida a vir para que sejam enviados como pescadores de homens. Aqui a gente tem o termo eclésia, igreja. Mas da onde vem o termo plantar? O termo plantar ele vem diretamente desse trecho aqui de 1 Coríntios, quando Paulo escreve. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aqui vem o termo plantação. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, o termo plantar vem aqui dessa figura usada por Paulo, tá? Daí a gente já tem algumas considerações a fazer, né? Com isso, já podemos entender que não necessariamente aquele que planta a igreja será o mesmo que irá regá-la. Menos ainda será o mesmo que irá colher os seus frutos. É possível que seja a mesma pessoa, mas também é possível e até provável que essas funções sejam desempenhadas por pessoas distintas. Então, meus irmãos, entenda que nem todo plantador será aquele que irá regar, nem todo aquele que irá regar será aquele que vai colher os frutos, tá? A gente precisa entender isso, porque senão a gente acaba se frustrando. Existem aqueles que são chamados especificamente para plantação de igreja. Planta, depois sai, e tem aquele que fará o discipulado, que vai pastorear aquele rebanho, e que não necessariamente ele verá os frutos, que às vezes o fruto só surge na outra geração, tá? E isso fica bastante claro quando a gente lê lá em Hebreus 11, algo interessantíssimo sobre os heróis da fé, né? Tá aqui. Todos eles, está falando de Abraão, Sara, tá? Morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja, Abraão e os heróis da fé não obtiveram a promessa, mas eles as viram de longe. O plantador de igreja precisa ter essa condição aqui, que não necessariamente o plantador verá a concretização da promessa, literalmente, mas vê pelos olhos da fé, tá? Porque, do contrário, meus irmãos, se todo plantador achar que vai colher os frutos, vai ter dificuldade, porque nem sempre isso acontece, tá? Algumas colheitas demoram anos, às vezes são, na verdade, gerações que precisam vir para você entender o plano de Deus ali naquela plantação, tá bom? Então, isso aqui a gente já tem que ter de cara entendido. E aqui eu trago alguns conceitos desse livro aqui, muito interessante, que aí foi um acréscimo a essa aula, que também é do Lindório, Teologia, Piedade e Missão, a influência de Gilberto Voigt na missiologia e no plantio de igreja. Então, esse livro é do Lindório, também é um livro que ele lançou agora, em que ele trabalha a teologia desse teólogo holandês e aplica alguns conceitos dentro do entendimento da plantação de igrejas para a igreja brasileira. Ele vai falar sobre o conceito. Plantar igreja e agregar os novos cristãos, bem como os cristãos experientes, em novas regiões, tornando-se uma igreja local, recebendo o batismo e o ensino e participando da comunhão dos santos. Uma igreja nasce, isso aqui é muito interessante, quando um grupo de cristãos verdadeiros se ajunta pela primeira vez ao redor da palavra com adoração e temor do Senhor. Então, aqui nessa introdução de conceitos, veja, aqui você já tem uma base para entender o que é igreja. É um corpo de cristãos que se junta ao redor da palavra, isso é fundamental. Lembre-se que a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, de casa em casa no tempo, com adoração, porque tudo converge para a glória de Deus, e, obviamente, o temor do Senhor. Tá? Então, esse é o conceito. E aqui ele vai falar sobre a responsabilidade, que a gente vai desenvolver ao longo da exposição. Isso aqui a gente precisa entender, tá, meus irmãos? O envio de plantadores é exclusividade da igreja, não dos reis ou governos. Talvez isso possa parecer um pouco longe da nossa realidade, mas entenda, o envio do plantador cabe à igreja. A igreja de Cristo envia plantadores. Isso aqui não está negando as agências missionárias, entendendo a agência missionária como algo que faz parte da igreja de Cristo, tá, meus irmãos? Mas não é função de uma ONG plantação de igreja. Não é função de um projeto social plantação de igreja. Até porque não pode ser. Porque só pode plantar a igreja. A igreja de Cristo planta a igreja de Cristo, tá, meus irmãos? E aí ele vai continuando aqui a leitura. Portanto, a missão deve ser eclesiástica.
sempre por meio da igreja, a qual tem o chamado missionário e a responsabilidade missionária. Então, se por um lado uma ONG não planta, isso também demonstra a responsabilidade que a igreja tem de plantar novas igrejas. Tá? Dessa forma, plantadores não devem enviar a si mesmos. A gente vai falar muito sobre isso. E a gente já comentou isso ao longo das aulas. Missionário não se auto-envia. Enfim, existe toda uma teologia de explicação disso, mas a mais clara é que se você se auto-envia, você vai na sua força. E na sua força vai falhar. Nós vamos na força de Deus, na dependência de Deus. Então, novamente, dessa forma, plantadores não devem enviar a si mesmos, mas serem enviados. Assim, prestarão contas, e aqui uma parte mais pragmática, prestarão contas, serão acompanhados, e as igrejas plantadas terão vínculos de comunhão com as igrejas enviadoras. E aí ele continua dizendo, o alvo. O primeiro, isso aqui é fantástico. Olha isso aqui, meus irmãos. O primeiro alvo da missão da igreja não é o plantio de igreja, mas a conversão dos perdidos. Conversões sinceras são necessárias antes de uma igreja ser plantada. Assim, a conversão, é claro, meus irmãos, assim, só fazer um parênteses aqui. Entenda que nem tudo se aplica à realidade local. Aqui, eu até nem coloquei isso porque isso pode gerar alguma polêmica, mas ele comenta, por exemplo, que as igrejas plantadas não devem ter vínculo subordinativo à igreja enviadora. Esse é um sistema de plantação em que você já dá independência automática, mas não é o único sistema. Então, quando ele diz aqui que conversões sinceras são necessárias antes de uma igreja ser plantada, esse é um sistema de plantação que às vezes a gente utiliza. Por exemplo, você começa um culto no lar e depois da conversão de algumas pessoas, você, digamos assim, oficializa uma igreja, né, com cultos aos domingos, cultos regulares. Mas às vezes não é assim que funciona. Às vezes você já tem uma família para a plantação, você já inicia aquela plantação, mesmo ainda não havendo outras conversões. O objetivo de botar esse parágrafo aqui não é focar, se você especificamente nisso, mas sim demonstrar o quê? Que o objetivo do plantio é conversão. E não o crescimento pelo crescimento, mas conversões sinceras. E isso aqui que é o objetivo principal, tá? Então entenda aquilo que ele está falando, até porque aqui tem quando ele escreve, o Gilberto Voigt escreveu há muitos anos atrás, numa outra metodologia. Mas o fundamental aqui é entender que o objetivo é a conversão dos perdidos. Tá? De nada vai adiantar uma plantação se não houver conversão. Assim, a conversão deve ser visível e dar frutos da fé, sendo reconhecida sincera conversão a Cristo, por meio da confissão pública de fé e conduta da vida. Aqui entra o batismo. Tá? O batismo é a confissão pública. Por isso que, obviamente, o crescimento da igreja, digamos assim, oficial, se dá por meio do batismo, né? Que é quando você entra para o corpo de Cristo, a menos que você já fosse cristão e passou para outra igreja. Antes de qualquer outro prazo ser dado, uma igreja não é formada. Isso aqui é fundamental. Uma igreja não é formada pelo número de presentes, mas pelos que verdadeiramente foram transformados pelo Evangelho de Deus. Então, o fundamental aqui é entendermos isso, tá? É a questão da confissão pública da fé. E que não é uma questão de número de pessoas, mas sim de verdadeiros cristãos. Tá? É claro que daria uma aula inteira só para falar sobre indícios da conversão. E o processo? Aqui ele vai falar sobre como assim? A conversão e o preparo para o plantio de uma igreja devem incluir 4 passos. 1. Atraindo perdidos a ouvir a palavra de Deus. Eles se tornam ouvintes. Veja que tudo gira em torno da palavra, né? 2. Entendendo os fundamentos básicos da fé, tornam-se catecúmenos. O que significa isso? Um discipulado com estudo frequente da palavra. Gente, isso aqui é a grande comissão, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, é pregar o evangelho fazendo discípulos. Então, é atraído pela palavra, que é aquele momento, digamos que o famoso levantar a mão para Jesus, aceitar Jesus. Mas a partir daí começa o quê? O discipulado, tá? E aí, olha que interessante. 3. Arrependido de seus pecados e crescendo no entendimento da graça e salvação, tornam-se prontos. 4. Professando a fé em Cristo, recebendo o batismo e participando da ceia do Senhor. Veja aqui os sacramentos, batismo e ceia, que é o que caracteriza a igreja, né? A igreja ela vai ter o batismo e a ceia. Passam a integrar de forma plena a igreja local. Nasce uma igreja local quando o primeiro grupo de convertidos se ajunta para cultuar a Deus. Então aqui a gente tem um entendimento mais geral da igreja. Só fazendo um comentário em cima disso, quando a gente vai ter uma aula específica sobre discipulado. Mas quando é que o discipulado acaba? Basicamente, entenda o que eu estou falando. A pessoa aceita Jesus. Ela entra no processo de discipulado. Quando é que você pode dizer que
O seu discipulando tornou-se um discípulo a partir do momento em que ele, aquele que você discipulou, discipula uma nova pessoa. Esse é o processo, tá? Aí você pode dizer que a sua missão para com aquela pessoa terminou. Esse é o processo de multiplicação natural, tá? Isso vale aqui para o plantio de igreja. Mas vamos lá. Isso aqui é muito interessante mesmo. Olha só. Quanto ao processo da missão, Boétios entendia que ele se daria por meio de dois agentes. O agente promotor e motivo da missão é Deus, sempre. Ele promove a missão a partir de sua natureza, seus desejos, seus decretos, sua soberania, o famoso beneplácito. É ele quem chama e envia a sua igreja para proclamar a sua vontade na terra. Essas duas palavras, chamar e enviar, que é o que ele fala de vocatio et missio, deveriam ser compreendidos como uma só expressão, visto que a igreja e seus ministros são chamados e são simultaneamente enviados. O que ele defende é que o chamado, não existe chamado sem envio, e que a igreja ela é vocacionada ela é chamada e enviada simultaneamente. Então, essa dicotomia que a gente faz em que, fui chamado, e aí, quando é que Deus me envia? Isso é simultâneo. Não necessariamente para você ir para longe, mas para o discipulado. Quando é que alguém começa a discipular? No momento que aceita Jesus. Você aceitou Jesus, você já começa a pregar. Então, ele frisa isso o tempo todo, e a gente precisa entender isso na plantação de igreja, que o chamado e envio são uma coisa só, não são coisas distintas. É lógico que você precisa buscar conhecimento bíblico para você poder discipular. Não estou negando isso. Mas a partir do momento que você conheceu Jesus, você já começa. De modo que, a partir do momento que a igreja foi plantada, ela já começa a pregar e já pensar na multiplicação. Chamado e envio não podem ser dissociados. Chamado e envio caminham juntos o tempo todo. Nós somos chamados para o envio. Tá bom, meus irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Que aí eu vou para outra parte. Deixa eu abrir aqui o meu. Eu não consigo ver vocês. Alguma dúvida? Povo? Bom, acho que não. Bem, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, tá? Porque senão, como eu não fico com a tela aqui é, do aplicativo aberto, então eu não vejo se escrever no chat. Pode falar aí que eu comento. Bem, vamos lá então. Isso aqui é fundamental, tá? A gente vai falar primeiro com uma parte mais doutrinária, eclesiológica, e depois a gente vai para a parte prática. A gente precisa de uma base doutrinária, senão não caminha. Elementos doutrinários essenciais do plantio de igreja. Então, assim, vamos para a parte da doutrina, depois a gente vai para a parte prática do treinamento. Vamos lá. Gente, isso aqui eu acho que, bem, a gente está falando isso desde a primeira aula. Vamos lá. A primeira função da igreja necessariamente precisa ser a glorificação de Deus. Essa tem que ser a pergunta inicial. Por que eu quero plantar uma igreja? Se a resposta imediata não for a glória de Deus, não plante essa igreja, em nome de Jesus. Por quê? Porque vai dar problema. Sim, a função da igreja é a glorificação de Deus. Na verdade, é a função de qualquer coisa. Essa tem que ser a pergunta para qualquer coisa. Por que eu quero pregar essa mensagem? Por que eu quero fazer essa peça? Por que eu quero gravar essa música? Por que eu quero postar esse vídeo? Por que eu quero plantar essa igreja? Se a resposta imediata não for a glória de Deus, o sólido é a glória, não faça. Porque qualquer coisa que não tenha, em primeiro lugar, a glorificação de Deus, está errado. Para não dizer pecado. Mas eu poderia dizer, porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que é a glorificação de Deus. Então, assim, por que plantar numa igreja? Para salvar o perdido? Mas a salvação do perdido é para a glorificação de Deus. Então, por que plantar? Por que fazer? Por que ir para o campo missionário? Por que começar uma agência missionária? Por que fazer Por que dar essa aula? Por que assistir essa aula? Necessariamente tem que ser para a glorificação de Deus. Necessariamente. Tá, meus irmãos? Isso serve para tudo no reino. Então, veja, vou continuar a leitura. Se a glória de Deus não for o motivo, o objetivo primeiro e último da igreja, então iremos ter uma igreja que prega seu próprio nome, sua própria denominação, caridosa, que até fala sobre a Bíblia. Simpatizante do Evangelho. Cuidado para não sermos simpatizantes do Evangelho. Mas não prega a verdade libertadora de Jesus Cristo. Por isso, Ronaldo Lindora nos diz, que é uma frase que ele sempre repete, a primeira função da igreja é morrer. Tá? Morrer. E aí, veja, ele continua. Aqui eu já cito outro livro. Tanto a igreja quanto a missão existem para que Deus seja exaltado. À medida que a glória de Deus é a primeira e mais profunda motivação para sermos quem somos e fazermos o que fazemos, passamos a desprezar outras motivações, como a competição,
o reconhecimento, o sucesso ou a realização pessoal. Se a motivação real para a missão é Deus, não podemos desejar ou esperar qualquer outra coisa, a não ser, isso aqui é lindo, ouvirmos dele as 12 palavras. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Meus irmãos, aplique isso, em nome de Jesus, na sua vida. Nós apliquemos, né? A aula é para todos nós. Qualquer coisa que façamos, até porque está literalmente escrito que é comais, que é bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, assim, apliquemos isso para tudo. Se qualquer coisa que façamos, a motivação primeira e última não for a glorificação de Deus, não façamos. Não façamos, tá, meus irmãos? E aqui ele continua dizendo no livro: se ele e não nós é o motivo último de nossa própria existência, o que fazemos deve se tornar um reflexo daquilo que somos. E o que somos deve ser definido por Cristo, em Cristo e para Cristo. Eu vou ler novamente, que isso aqui é fantástico. E o que somos deve ser definido por Cristo, em Cristo e para Cristo. Até porque, parênteses, pega Colossenses 1. Cristo é o princípio, o meio e o fim, e nele tudo subsiste. Então, Cristo não é só a origem, não estou falando que é pouco, nem só o meio, nem só o fim, mas ele é a subsistência de todas as coisas. Portanto, é isso. O que somos deve ser definido por Cristo, em Cristo e para Cristo. Como gritou o apóstolo, o famosíssimo Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim, a primeira missão da igreja, olha isso aqui, meu irmão. Assim, a primeira igreja, a missão da igreja não é proclamar o evangelho, compreender a missão ou socorrer o aflito necessitado, mas morrer. Cristo vive em mim. Isso é fundamental. Então, assim, falou de plantação de igreja, você pode estudar toda a metodologia. Se o princípio fundamental não for a glorificação de Deus, de nada adiantará, tá? Isso entra muito bem quando a Bíblia fala assim, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. Você pode falar, mas está no contexto? Tá, porque se não tiver amor, em primeiro lugar, a Deus, de nada valerá. Então você pode ter a igreja com ouro ou a igreja de barro. Se não tiver amor a Deus, isto é, se não glorificar a Deus, de absolutamente nada valerá. Tá bom, meus irmãos? E aqui eu continuo citando. A missão geral da igreja é ser sal que salga e luz que brilha em todo lugar. Isso envolve olhar para todos os fatos da vida com os olhos da fé, lastreados por essa cosmovisão cristã. O cristão, meus irmãos, eu sei que a aula é plantação de igreja, mas isso aqui a gente expande para tudo. Veja, aqui está falando sobre o cristão. Você, eu. Que você pode falar assim, mas meu ministério não é plantação de igreja. Ok, então, você é cristão. O cristão entende que sua vida, família, profissão e contexto devem ser influenciados e definidos pela palavra. Assim, sua missão cristã é tudo ser e tudo fazer para a glória de Deus. Isso é lindo, porque a gente volta na primeira aula, né? A primeira aula a gente começa com a ontologia da missão, que missiologia é glorificação de Deus. Missiologia é doxologia. É a mesma coisa. E aqui a gente, na última aula do primeiro módulo, plantação de igreja, a gente volta ao mesmo conceito. Porque é impossível falar sobre missão sem falar sobre a glória de Deus. Veja, assim sua missão cristã é tudo ser e tudo fazer para a glória de Deus. Foi o que Jesus fez, né, meus irmãos? Jesus veio para a glorificação do Pai. Graças ao Pai, graças a Deus, que a glorificação dele passava pela nossa salvação. Porque podia não passar, né? Seria justo Deus mandar a gente para o inferno e ser glorificado mesmo assim. Mas glória a Deus pela graça. Voltando à leitura. Desde o entretenimento ao culto público, não há nenhum centímetro de sua vida que não deva ser encharcado com um testemunho e o significado do Evangelho. Algum comentário? Se quiserem fazer, podem fazer, tá? Senão eu continuo lendo aqui. Deixa eu ver. Então, se o primeiro... A gente fez uma introdução geral, conceitual, né? A gente está falando agora sobre princípios doutrinários fundamentais para o plantio de igreja. Então, o primeiro é a glorificação de Deus. E o segundo, obviamente, que está diretamente ligado, é o Evangelho. Porque, veja, se o objetivo é a glória de Deus, o meio para tal, a base sustentadora, é o Evangelho contido na Bíblia. Vamos lá, né, meus irmãos? E não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que o perdido é salvo? Por meio do Evangelho. Não existe glorificação de Deus sem o Evangelho. Tá? E aí, permitam-me continuar a leitura. Uma igreja só será a igreja do Senhor Jesus quando ela for governada pela Bíblia, antes de qualquer coisa. Antes de nossas tradições, histórias. E histórias, entenda assim, a história da igreja, né? Antes de consensos teológicos, antes de revelações e profecias. Tudo o que concerne a igreja
precisa estar submetida à palavra de Deus. Eu falava isso no domingo, agora pela manhã, lá aqui na minha igreja. A experiência pessoal, meus irmãos, estou fazendo um comentário, ela é subordinada à palavra. Porque eu estava pregando sobre 1 João 3, o finalzinho do 3 e início do 4, quando ele fala assim, só um comentário, eu não vou pregar aqui não, relaxa. Se o teu coração te acusa, tenha paz em Deus. Por quê? Porque a gente fala assim, como é que eu sei se eu estou fazendo algo certo ou errado? Pelo meu coração. Se meu coração estiver pesado, é porque eu estou errado. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque o coração do homem é enganoso. Quando a gente lembra lá em Romanos que agora já, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu coração pode estar pesado, mas se eu crer em Cristo, me arrependi, já não há condenação. Então, por que eu estou dizendo isso? Que a experiência pessoal, ela precisa necessariamente estar subordinada à palavra. Portanto, igrejas não podem ser plantadas por experiências pessoais do plantador. Gente, toda heresia surge de uma experiência pessoal. Maomé teve uma revelação que só ele teve. Os mormons, lá, Joseph teve uma revelação que só ele teve. Sempre é uma revelação pessoal. Então, cuidado. Não, porque Deus me revelou algo que nunca revelou para ninguém. Biblicamente, impossível. Deus pode te revelar algo específico para você. Ok. Agora, doutrina, não há revelação de doutrina. Há iluminação de doutrina, que já está na Bíblia. Então, assim, cuidado. Lembremos sempre que aqui, viu? Está aqui na próxima. Nem lembrava que estava aqui. Lembremos sempre que nem mesmo a nossa revelação pessoal supera a Escritura. Por isso, Paulo já nos deixa avisado. Vamos lá. Olha só, meus irmãos. Olha o peso do que Paulo. Isso aqui são as palavras de despedida de Paulo para Timóteo, né? Olha o peso. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer não. Eu não vou. Depois a gente vai comentar isso aqui. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. O que significa isso? Que vão falar coisas. É bem isso aqui, tá? Engraçadinhas. Tá? Coisas gostosas de ouvir. Não estou falando que você tem que pregar inferno todo culto, tá? Pelo amor de Deus. Mas você tem que pregar essa doutrina. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, pelo amor de Deus. E aí, eu estou com muito. Só fazendo um comentário aqui, com 1 João na cabeça, quem está pregando positivamente lá na igreja. E João é o primeiro a usar o termo anticristo, né? Ele vai falar sobre o espírito do anticristo, que é o espírito dos falsos profetas, que já está atuando. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Já pensou plantar uma. Deus tem misericórdia de plantar uma igreja do espírito de anticristo? Então, Deus tem misericórdia. E aí, o Ronaldo Lindório continua dizendo: um dos maiores equívocos no processo de plantio de igreja é investir tempo e esforço na proclamação de eventos, pessoas e igrejas, e não na simples comunicação do evangelho. A comunicação humana gera adesão, mas somente o evangelho promove transformação. Então, tudo é para a glória de Deus. E como eu glorifico a Deus? Só tem um caminho. Qual? O evangelho. Porque o caminho é Cristo e Cristo está no evangelho. Tá bom, meus irmãos? Se alguém quiser comentar, por favor, comente. Eu sempre fico pensando, quando vocês não comentam, é porque está fazendo todo sentido, e aí você não tem o que discordar, ou porque não fez sentido nenhum, você não consegue nem formular uma pergunta. Mistério. Vamos pela fé. Isso aqui é fundamental. O quê? Alguém falou alguma coisa? Ou foi o anjo que falou no meu ouvido? O que Estamos ele falou? avisando, professor, tá tudo certo. Tá, muito obrigado. Fazendo sentido. Vou crer que faz sentido. Esse tópico aqui da contextualização, quando a gente falar sobre comunicação e cultura, assim, metade da aula é só sobre isso aqui, tá? Então, se por acaso não ficar 100% claro, fiquem tranquilos que no próximo módulo a gente vai ter uma aula quase 100% sobre contextualização. Mas o que é isso aqui? Tudo é para a glória de Deus, por meio do evangelho. Mas, meus irmãos, eu não vou falar que não adianta, porque, assim, Deus tem seus caminhos, né? Mas, assim, se você está plantando uma igreja no Brasil e você só fala japonês, se não for para um milagre, não vai adiantar muita coisa. Então, assim, nós precisamos fazer com que a mensagem do evangelho faça sentido para o ouvinte, tá? Isso chama-se contextualização. Eu não sei se eu botei essa. Não botei aqui. Está na aula de contextualização. Ronaldo Lindório fala algo fantástico. Ele fala o seguinte, que o problema é que às vezes a gente quer plantar uma igreja com piano de cauda para uma população, para um grupo étnico que é de tambor. Às vezes a gente quer botar terno aonde as pessoas usam tanga.
Então, assim, a questão não é o terno, a questão não é o peão de cauda nem o tambor. É contextualizar. Se você for plantar uma igreja no meio do Saara, eu acho que não vai fazer muito sentido você estar com peão de cauda e terno. Agora, se você for plantar uma igreja, sei lá, ou qualquer lugar que seja, no Himalaia, eu acho que não vai fazer muito sentido você estar de chinelo. Então, assim, a gente precisa. A igreja, ela não adapta a doutrina, mas a igreja faz a doutrina fazer sentido na realidade daquele povo. Eu vou dar um exemplo, novamente, isso aqui vai ter um foco inteiro na outra aula, mas eu vou dar um exemplo que fica claro isso aqui. Se você pegar uma Bíblia em coreano, as versões mais antigas, as versões mais modernas mudou, mas se você pegar uma Bíblia coreana aí de 100 anos atrás, não está escrito, quando Jesus fala, alvo mais canete, não está escrito isso. Está escrito assim, mais alvo é que, ou melhor, não está escrito, eu dei o exemplo, depois eu dei esse exemplo, não está escrito que Jesus é o pão da vida. Está escrito que Jesus é o bolinho de chuva da vida. Ah, heresia. Não, não é isso. É porque o quê? No começo do século XX não havia pão, como a gente entende na Coreia. Então não adianta você falar que Jesus é algo que a pessoa não sabe o que é. Agora, bolinho de chuva existe. O exemplo que eu estava dando antes é o seguinte: em alguns locais do Oriente Médio, as Bíblias mais antigas não falam que nos fará mais alvos que a neve, porque não tem neve, é deserto. Diz o quê? Que nos fará mais alvo que o leite das cabras ou que a branca lã das ovelhas. Então, isso é o quê? Isso é deturpar a doutrina? Não. É fazer a igreja fazer sentido na comunidade na qual está plantada. Do contrário, parece algo muito interessante. Eu vou para um evento estrangeiro. É isso que parece. Porque não faz sentido, não conversa com o público. Tá? Deixa eu ler isso aqui, senão eu me estendo muito. Precisamos trazer a mensagem do Evangelho de forma inteligível e aplicável para a vida daqueles que nos ouvem. Do contrário, nossa igreja será tão somente algo estrangeiro, talvez muito bonito e confortável, mas que não fará sentido para aqueles que nos visitam. Pastores, missionários, pregadores do Evangelho e plantadores de igreja precisam refletir continuamente se aquilo que dizem está sendo realmente compreendido. 4. Isso aqui é fundamental. Sem isso aqui, vai fracassar. É a plena convicção da ação do Espírito Santo. Por outro lado, precisamos ser plenamente convicto de que não existe estudo, seminário, teologia, eloquência, retórica ou qualquer recurso humano que seja capaz de convencer alguém de sua condição de pecador. Essa função é feita tão somente pelo Espírito Santo. Por isso, não devemos nos frustrar quando passamos ano anunciando de forma contextualizada o Evangelho e ainda assim não há conversões. Entenda, meus irmãos. Quando você preguei uma mensagem, não teve efeito nenhum, tem duas possibilidades. Ou você pregou mal, e aí o problema é seu, meu, ou então, às vezes a gente pregou uma mensagem tão bíblica e ninguém aceitou, por quê? Porque confrontou o pecado. Isso aconteceu com Jesus. Então, entenda, não é porque não há conversões na sua igreja que você está falhando. Talvez o povo escolheu rejeitar, como Jerusalém escolheu rejeitar o Messias. Agora, a gente precisa ter paz em Deus de que a gente está fazendo tudo o que Deus mandou e todo o nosso possível. Do contrário, a gente está caindo no erro do quê? Da negligência, tá? Nossa função é anunciar, mas a germinação é exclusiva do agir do Espírito Santo, tá, meus irmãos? Por isso que alguns plantam, outros regam e outros colhem. E aqui, eu não vou ler isso aqui. Bem, deixa eu ler. Jesus falando, né? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo quem? O Espírito Santo. Não é você nem eu. O mundo do pecado, da justiça do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça. Veja, não crê em Cristo. Então, quem ia convencer o Espírito Santo sobre aquilo que Cristo falou? Olha que fantástico. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás, né? Obviamente. E mais uma citação. Assim, esse elemento essencial do nascimento de uma igreja, o poder de Deus, é um chamado à dependência do Senhor. Somos convidados a crer, trabalhar e guardar em Deus com paz nos corações. Esse convite não nos faz trabalhar menos, com certeza, sabendo que os resultados não dependem de nós, mas sim trabalhar mais. Pois o poder que transforma o coração incrédulo é o mesmo que impele o pregador a pregar. Vou beber minha água. Esse copo aqui é do Ziraldo, por isso que ele
E é claro, isso aqui, visão missional. Meus irmãos, se você planta uma igreja que já no primeiro culto você não fala de missão, depois mudar uma cultura já instalada é muito difícil. A visão missional precisa estar no DNA da igreja. A missão, a visão do para fora, o ser eclésia, tem que ser natural, tem que estar no DNA. Se não depois, para você doutrinar isso, é muito difícil. Então vamos lá, já no culto de inauguração da nova igreja, precisamos falar sobre missões. A igreja precisa ser plantada de forma missional, de forma a entender o para fora. Que seu objetivo de existência, antes de qualquer coisa, é trazer almas a glorificarem a Deus, ao Senhor. Isso precisa estar no DNA da igreja. Desde a escola infantil até a cantina, tudo precisa girar em torno dessa visão. A qual começa com a liderança. Então, plantadores de igreja, isso começa em vocês, em nós. A igreja que nasce em uma visão missional corre o sério risco de adoecer e até morrer. Por isso, é fundamental o discipulado, tá? Hoje, o grande problema da missiologia, eu já comentei isso com vocês, não é tanto os povos não alcançados, porque sabemos que os povos serão alcançados até pela tecnologia. O que tem acontecido muito é que em países, principalmente países mais pós-modernos, que a gente já trabalhou muito isso, os países da Contra-Reforma, Portugal e Espanha, quando a primeira geração de missionários está morrendo, não se está comunicando o evangelho para a nova geração. Por quê? Por falta de visão missional. Se fica tanto tempo enraizado em si mesmo, que não se comunica para as novas gerações. Então, assim, nós, quando eu digo nós, Brasil, os países aqui do Sul, que foram evangelizados depois, estão tendo que voltar para o Norte, para o hemisfério Norte, para evangelizar aqueles que vieram nos evangelizar. Por quê? Porque não comunicou as novas gerações. Então, tem que estar entranhado a visão missional. Aqui na igreja, a gente botou uma placa, que a ideia não é minha, eu vi lá na Amazônia. Foi... Na comunidade, na época, estava pastor Mateus e pastor Fabiano, na época, quando eles ainda eram duplas, isso há muitos anos atrás. E aí eu repeti isso aqui na igreja. Dentro da porta do santuário, na parte interna, tem uma placa, assim, né, em cima, com uma seta para baixo escrita: aqui começa o campo missionário. Por quê? Para que toda pessoa que entra na igreja e ao sair da igreja, bote o pé fora da igreja, sabe? E já começou o campo missionário. Então, assim, é isso. Eu vou acrescentar essa imagem depois nessa aula aqui. É isso, meus irmãos. Isso tem que estar no DNA da igreja, tem que estar entranhado na igreja, tá? Em resumo dessa parte. Vamos lá. O plantio de igreja não deve ser definido pelo treinamento e habilidade, poder e desejo de Deus em salvar vidas. 2, o plantio de igreja não deve ser definido pelos resultados humanos, mas sim pela fidelidade às Sagradas Escrituras. 3, o plantio de igreja não deve ser definido pela intenção de pregação do evangelho, mas por sua pregação. Tem muita gente que tem a intenção de pregar o evangelho e prega qualquer coisa menos o evangelho. Então não é pela intenção, mas sim pelo ato de pregar. Aqui, fundamental. Aqui, esse livro aqui essa citação aqui já é do Revitalizando Igreja, tá? Esse livro aqui é maravilhoso para um estudo de casos de revitalização de igreja. Devemos fugir da tentação do pragmatismo, visto que o ministério cristão não deve ser definido por resultados humanos, mas pela um hino aí antigo pra caramba que fala, minha igrejinha. Gente, você pode ter uma mini igrejinha no cume do monte e ter uma igreja gigante de 10 mil pessoas. Isso não indica santidade, tá? Pelo amor de Deus. O que indica santidade é fidelidade às escrituras, tá? Então, cuidado. Pode ter uma igreja caindo nos pedaços e isso é desleixo. E não tem nada de santo. Como você pode ter uma igreja com ouro, isso pode ser soberbo, e não tem nada de santo. Então, não é isso que determina a santidade. Mas sim o que? A fidelidade às Sagradas Escrituras. Muitas igrejas locais não crescem devido à pouca compreensão bíblica sobre a missão. A ausência de compromisso pessoal com Deus. O que desejamos ao fim do dia, olha isso aqui, muito bom. O que desejamos ao fim do dia não é uma igreja enorme ou pequena, mas saber que cumprimos aquilo que o Altíssimo nos chamou, glorificando o Cordeiro Jesus. Meus irmãos, se você glorificou a Cristo, tenha o seu coração em paz, tá? Tenha seu coração em paz. O que importa não é o tamanho. O que importa é se estamos ou não glorificando a Deus. Tá? Isso que importa. Ok, agora a gente vai falar igreja e missão. Isso aqui também é um tópico novo nessa aula. Originalmente não tinha isso na aula que eu dava no seminário. Eu não tinha esse tópico, mas agora tem. Então, parabéns. Vocês são o primeiro a estar recebendo esse tópico, tá? Não, tudo bom, vamos seguir. Igreja e missão. Isso aqui é muito bom.
Eu sei que eu falo para todos os lados que isso aqui é muito bom, né? Mas é isso aí. Sendo ao mesmo tempo uma entidade humana e espiritual, olha isso, meus irmãos. A igreja precisa compreender a sua identidade bíblica para que possa servir ao Senhor. Destaca alguns pontos. Quem destaca é o Ronaldo Lindor, tá? Não sou eu, não. Um, a igreja é a comunidade dos gemidos, originada por Deus e pertence a Deus. A noiva é do noivo, jamais se esqueça disso, tá? Por favor. A igreja é linguística e culturalmente diversa, pois é formada pelos salvos em Cristo de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não ache que a sua igreja é a única igreja de Cristo, tá? Por favor, que a sua denominação é a única denominação de Cristo. Eu comento isso lá na igreja. A gente sai para fazer evangelismo todo domingo, de manhã. E aí a gente passa na porta de várias igrejas das mais diversas denominações. Existem alguns que, a paz do Senhor é isso aí, irmãos. Tem outros que olham para a gente sem meio de lado. Às vezes dá vontade de falar assim, meu irmão, tu acha o quê? Que tu é de outro reino? Se tu for de outro reino, eu vou te falar qual é outro reino, porque só tem dois reinos, né? Então, assim, cuidado, tá? Com soberba denominacional. Vai queimar no inferno. Mas voltando para cá. A igreja não é. Isso aqui também é fundamental. Em nome de Jesus, aprenda isso. A igreja não é uma sociedade alienante. Aqueles que foram redimidos por Cristo continuam sendo homens e mulheres, pais e filhos, fazendeiros e comerciantes que respiram e levam o evangelho onde estão. Nós somos peregrinos e estrangeiros, mas nós continuamos nessa terra. Cuidado! Tem crente que acha que tem que ser alienado. Isso é errado. Errado. É óbvio que não é para você dar voz às vãs. Óbvio. Mas crente não pode ser alienado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Para nós não sermos chamados de crentes ignorantes. Tá? É lógico que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Não estou falando nisso, até porque o contexto se aplica ao conhecimento bíblico. Agora, busque todo o conhecimento. A igreja conversa com a política, a igreja conversa com a economia, a igreja conversa sobre tecnologia, a igreja conversa sobre chat GPT. O evangelho tem resposta para tudo. Não seja um crente alienado. Em nome de Jesus Cristo. É lógico que o que importa em última instância é a Bíblia. Mas, por favor, cuidado, cuidado. Vamos lá. Eu tenho que também ter cuidado, que senão eu pego um tópico e eu vou embora nesse tópico, né? Eu preciso continuar na aula. A igreja é fortalecida por meio de práticas espirituais bíblicas. Práticas espirituais bíblicas. Práticas espirituais bíblicas. Não vai inventar prática espiritual que não é bíblica. É ensino, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Tá? Isso aqui também é fundamental. A igreja é uma comunidade sem fronteiras, portanto, fatalmente missionária. Aqui tem uma aplicação, tá? Cada um com a sua doutrina. Não estou dizendo que está errado, talvez eu esteja. Quem não faz assim? Mas é por isso que, por exemplo, quando a gente pratica ceia aqui na nossa igreja, a gente pratica uma ceia aberta. Não vou entrar em todo o meandro do que significa. Mas por quê? Porque a igreja é de Cristo. A igreja não é da denominação. Se a sua denominação for diferente, amém. Amém. Você tem a sua base doutrinária para isso. Amém. Não cabe a mim aqui discordar disso. Mas, só estou dizendo, estou defendendo a minha visão, que a ceia é da igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. É claro que também não é, qualquer um pode cear, não é isso. Mas se você aceitou a Cristo, foi batizado, você faz parte do corpo, né? Não sou eu que sou parte do corpo, não é só a minha denominação, a minha igreja local, tá? Vou continuando. Se você discorda, por favor, não vou entrar nessa polêmica. Deixa eu continuar aqui. A vida da igreja, acompanhada das escrituras, é um grande testemunho para o mundo perdido. É necessário, portanto, que preguemos o evangelho com fidelidade e bom procedimento, óbvio. E aí é que vocês vão ver como isso aqui se repete 300 vezes, porque tem que ser repetido. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. E para tal, precisa se desglorificar. Está escrito glorificar, não está errado. Glorificar a cada dia. Meus irmãos, a nossa igreja precisa se desglorificar todo dia. Nós precisamos nos desglorificar todos os dias. Tá? Bem, tendo dito isto, a gente já falou de uma base, vamos falar sobre erros comuns no plantio de igrejas. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça. Enquanto eu bebo minha água. Pois bem, erros comuns. Olha, até que a gente está indo num ritmo, eu pensei que fosse mais lento, mas a gente está indo num ritmo bom. Fiquem tranquilos que tem muita aula pela frente. Aqui está bem, digamos assim, bem tranquilo, bem sistematizado. Vamos lá. Isso aqui é um erro muito comum, meus irmãos. Dificuldade de se distinguir igreja e templo. Tá? Igreja não são paredes.
Igreja, onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, é igreja. Aqui nós somos igreja, tá? Então, cuidado para você não confundir igreja com templo, perdendo assim o valor do discipulado e gerando mais investimento na estrutura do que em pessoas. Não se nega o investimento em estrutura. Não sei se você já teve que assistir uma mensagem 11 horas da manhã, Rio de Janeiro, num sol absurdo. É difícil pra caramba se concentrar. Num calor absurdo? É. Mas, meus irmãos, se você tem R$ 100 e você só tem R$ 100, se você tiver que escolher entre estrutura e pessoas, invista em pessoas, tá? Acho que alguém comentou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Mudou de 1 para 2? É. Alguém falou, eita, foi a Camila. Oi, Camila. Mais ou menos. 2. Isso aqui também é interessante, tá? É a demora na introdução dos novos convertidos na vida diária da igreja, diluindo o valor da comunhão e integração, além de gerar crentes imaturos e sem funções, desafios ou ministérios. Isso aqui não está dizendo, até porque seria um erro, Paulo vai falar sobre isso, que o neófito não tem que ser pastor, não tem que ser bispo, ou seja, o novo na fé. Mas o novo convertido, ele já tem que começar a participar das coisas da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Há algumas semanas atrás, a gente teve batismo. E uma jovem da nossa igreja, de 11 anos, se batizou. Ora, é óbvio que, primeiro, ela tem 11 anos. Segundo, ela acabou de se batizar. É óbvio que ela não vai ter função de liderança nenhuma. Óbvio. Mas ela já participa do evangelismo com a gente. Por quê? Porque tudo que ela precisa para evangelizar, ela já tem. Ela já aceitou Jesus, já passou pelas águas do batismo, já participou da ceia. Ela já é corpo de Cristo. Então, veja, o novo convertido, por isso que é novo convertido, não é só a pessoa que chegou na igreja, porque a pessoa pode ter chegado na igreja e não ter se convertido. Mas o novo convertido, ele já tem que começar a participar da vida diária da igreja. Quando eu era diretor de teatro, o que a gente fazia? As pessoas que chegavam para o teatro novas, você não ia dar para fazer Jesus na Páscoa. Mas entrou para o teatro, já vai participar de todos os ensaios. Por quê? Não estou falando que a pessoa, óbvio, ela vai começar fazendo um papel de árvore, né? Esses papéis clássicos, né? Mas por quê? Mas ela já tem que começar a fazer parte da vida cotidiana, da koinonia. Porque, do contrário, acaba criando aquilo que a igreja católica criou: clero e leigos. E a gente não pode criar isso. Não existe um clero e os leigos, tá? 3. Isso aqui, né? O 3, bem, a despreocupação com os fundamentos teológicos e a atração pelos mecanismos puramente pragmáticos, quando os relatórios ministeriais são avaliados tão somente a partir de números. Gente, por favor, entenda. É óbvio que a igreja tenha 10 mil membros. É óbvio, não vou ser hipócrita. Mas, cuidado quando o número se torna mais importante que doutrina. Não pode. Por que não passou o slide? Calma aí. Aqui. 4. Sim, a gente já comentou sobre isso, né? A ausência de sensibilidade social, linguística ou cultural, pregando o evangelho de forma incompreensível ou inaplicável para o contexto receptor. Uma mensagem alienada da realidade da vida. Já tentou pregar o evangelho para quem está passando fome? Você acha que a pessoa vai te ouvir? Aí você dá o prato de comida e prega o evangelho. É exatamente isso, tá? Isso aqui também é muito importante, tá? 5. A excessiva pressa no plantio, gerando igrejas superficiais na palavra. Cuidado, cuidado, tá? Você também não pode nunca plantar, mas também cuidado, porque às vezes você faz uma pulverização e você bota plantadores que não estão prontos. Cuidado. 6. A ausência de oração, que é óbvio, né? Nas iniciativas quando projetos são definidos por critérios administrativos. Vale mais a pena do que pela direção do Espírito Santo. Meus irmãos, isso aqui em nada nega que você tem que fazer pesquisa de campo. Tá? Isso aqui se aplica para coisas que podem parecer banais, mas eu vou dar um exemplo. A cor de fundo da sua igreja deveria ser determinada pelo quê? Por pesquisa de campo, tá? Óbvio, pela orientação de Deus, mas pesquisa de campo. Esse fundo aqui, ele conversa mais com o meu público-alvo? O meu público... A gente vai comentar sobre isso, eu acho. Mas, por exemplo, a minha igreja, ela tem por objetivo alcançar pessoas via internet. O fundo preto é melhor. Para você, iluminação, fundo preto é melhor. Não. A minha igreja tem objetivo para alcançar pessoas de terceira idade numa comunidade. Não acho que o fundo preto seja o melhor, por causa do seu público-alvo. Então, veja, em última instância, quem vai determinar tudo é o Espírito Santo, meus irmãos, é óbvio. O Espírito Santo falou, você faz. Não há discussão sobre isso. Isso aqui não anula isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cuidado, eu vou ver aqui a pergunta, tá? Que as questões administrativas
não podem ser o principal, tá? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Ou comentou. Então, fazer uma pesquisa do local antes de plantar uma igreja no local? Sim, com certeza. Com certeza. Até porque, aqui, exemplo nosso aqui, Camila, Rio de Janeiro. Você vai talvez plantar uma igreja no lado da Boca, não seja o melhor local, né? Você pode ter uma troca de tiro na tua igreja e tal. Então, sim, o ideal é você fazer uma pesquisa de campo, tá? Até, e sim, isso vai desde disso que eu acabei de falar, até, por exemplo, vou alugar uma loja nessa rua. Mas talvez a loja na rua seguinte seja mais barato o aluguel. Então, talvez não vale mais a pena começar lá. Por exemplo, vale a pena você começar já com um templo muito grande, que custos vão ser superiores? Ou começar com um templo menor, que os custos vão ser menores? Já vale a pena você começar comprando o local ou alugando e depois passando para comprar? Então, isso tudo é pesquisa de campo, tá? Sim, sim. É claro, meus irmãos, que às vezes é assim. Essa questão também, se vale a questão de plantar uma igreja onde já há outras igrejas, isso também é muito relevante, tá? É, sim, exatamente. Assim, gente, nada impede você ter. Existe isso, tá? Nada impede, novamente, quem vai determinar tudo é o Espírito Santo. Mas cuidado, cuidado, tá? Até porque, por exemplo, se tiver duas igrejas colado, parede com parede, você tiver no seu momento de pregação e lá tiver no momento de louvor, às vezes um bate o som de um com o outro, é muito difícil, tá? É, às vezes dá interferência de sinal, tá? Então, assim, cuidado, tá? Então, em última instância, que vai determinar o Espírito Santo. Mas faça pesquisa de campo. Faça pesquisa de campo, tá? Por favor. É, ok? Mas está certíssimo, tá? Você falou. Até porque às vezes entra questões legais. Às vezes você vai, por exemplo, comprar um local que não tem regularização oficial para uma igreja, entendeu? São questões. Então, pesquisa de campo. Agora, o que vai determinar, em última instância, o Espírito Santo. É, 7. Ausência da intencionalidade na evangelização e discipulado, né? É uma igreja que não evangeliza e não discipula. Aí, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Isso aqui, muito bom. Pessoal, aconteceu um imprevisto, acabou energia lá pro Ieude. Ele vai tentar entrar pelo celular, tá? Então vamos esperar rapidinho aí para ver se volta e se ele consegue entrar, beleza? Vou prosseguir aqui a leitura sei, quando o notebook voltar, quando a internet voltar no notebook, eu volto para o notebook, tá? Então deixa eu continuar aqui. A missão particular da igreja é a proclamação do evangelho. Essa é uma porção insubstituível e intransferível da missão. Nada substitui a pregação do evangelho e a igreja não deve nem pode terceirizar tal responsabilidade. Isso aqui é fundamental. É, a igreja ela não pode terceirizar uma incumbência que só cabe a ela, que é a proclamação do evangelho, tá, meus irmãos? Não existe nenhum outro é, organismo, mecanismo de proclamação do evangelho se não for por meio da igreja, tá? É na proclamação do evangelho, fazendo discípulos entre todas as nações, que a igreja cumpre sua missão essencial. Igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais ou centros de reflexão missiológica. Eu acho isso aqui fundamental. Igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais ou centros de reflexão missiológica, amados irmãos. Não são, tá bom? Eu acho que agora eu já consigo. É. Presidente, irei tentar entrar novamente aqui no Zoom, se puder me aceitar, né? Porque faltou luz, então, muitas coisas ao mesmo tempo.
Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Isso aí. Voltamos a gravar, voltamos ao normal. Bem, isso aqui, a gente já começou a comentar isso aqui, mas eu vou continuar, tá? Há um pastor, e, assim, vou fazer um parênteses. Isso aqui agora, porque sábado agora a gente teve um seminário de poimênica aqui na igreja, seminário interno, né? Poimênica é o serviço pastoral. Então, onde vocês lerem aqui ao pastor, é porque quando eu dei, não foi uma palestra, digamos assim. Entenda ao líder e ao plantador, tá? Então isso se aplica a outros contextos. Porque senão a presidente vai dar uma oficina de plantação de igreja. Então, plantação de igreja, não, de liderança. Então você aí de Goiás, estou fazendo propaganda aqui da oficina da presidente. Vamos voltar. Ao pastor, líder, plantador, cabe dar o DNA de sua igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, jamais haverá uma igreja serva se o seu pastor não for servo, o seu líder, se o seu missionário. Jamais haverá uma igreja vazia de si mesma se o seu pastor não for vazio de si mesmo. Uma igreja jamais será missionária se o seu pastor não for um missionário. E olha isso aqui: se o pastor não for missionário, sua igreja só poderá ser missionária se for apesar do seu pastor e não por causa do seu pastor. Tá? Isso aqui não é para você ficar pensando no seu pastor, é para você ficar pensando em você, tá? Pelo amor de Deus. Um pastor adoecido terá uma igreja doente. Um pastor enfermo terá um rebanho enfermo. A igreja reflete o seu pastor e não o contrário. Então, qual a função do pastor? Novamente, aqui pastor entenda plantador de igreja, tá? Líder. A primeira função do pastor, líder, ministro, plantador, sacerdote é morrer. E aí, a segunda função, que é consequência da primeira, é desglorificar-se. Quanto maior o cargo eclesiástico ou a importância desempenhada, maior a servidão. Eu não sei se você tem um cargo eclesiástico oficial, mas saiba que quanto maior o seu cargo, mais servo você tem que ser. No dia que você se tornar bispo, não sei se sua denominação tem bispo, você vai ser o servo dos servos. Quanto maior a importância, mais servo você é. Por quê? Porque Jesus foi assim, veja. Porque Jesus morreu por sua igreja. Então a primeira função é morrer. Porque Jesus esvaziou-se da sua glória, então eu tenho que esvaziar da minha glória. Porque Jesus serviu e não foi servido. Eu sempre lembro, sempre comento, que Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, também lavou os pés de Judas. E Judas já estava possuído por Satanás. E Jesus lavou os pés. Então, lembre-se disso. Aqui, eu mandei esse livro para vocês, tá? Mandei um PDF legalizado, tá? Podem ficar tranquilos, porque está em domínio próprio. Domínio público. Falei domínio próprio, não faz sentido essa frase. Eu mandei esse PDF para vocês, do Richard Baxter, o pastor aprovado, tá? Então vocês têm acesso a esse livro aí. Mas aqui tem algumas citações. Ele vai comentar sobre o pastor. Eu vou ler aqui isso aqui ao plantador de igreja, ao líder, ao missionário. Essa pergunta aqui. No caso, o liderado tem que seguir o pastor, líder. Se formos missionários e quem está à frente não for, não que seja meu caso, é uma suposição. Sim, porque eu sei quem é o líder da igreja. Se não for, então é seu papel, eu não vou dizer ensinar, né? Mas levar isso para a sua liderança. É seu papel ser o incentivador da sua liderança. É o seu papel trazer esse conhecimento ao seu líder. Porque pode ser, não é que ele seja má pessoa, mas talvez a sua liderança não tenha tido esse conhecimento na formação dela. Não são todos os seminários que trazem isso na formação teológica. Às vezes fica-se muito na teologia sistemática e não se fala sobre missiologia. Então, talvez, a pessoa não tenha esse conhecimento. E aí, esse é o papel, conversar com essa pessoa sobre. Trazer esse ensinamento. Manda essa aula para essa pessoa, né? A pessoa me xinga, não xinga você. Xingar não, crente não xinga. Mas a pessoa ora por mim, não por você. Entendeu? Então, é nosso papel o quê? A gente nunca rompe com a nossa liderança, tá? A menos que a liderança fale uma heresia, mas, né? Por favor, calma. Mas não se esqueça que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, Deus não nos chamou para vermos uma aula dessa e falar assim, pô, meu pastor é miserável. Não é isso. Mas uma vez consciente, então, vamos até o nosso pastor e falemos com ele. E se ele não concordar? Relaxa. A justiça de Deus é muito superior à sua, à minha. Vai, Deus vai cobrar. Então, entendeu? Então, o nosso objetivo qual é? Se quem está acima de mim não é um missionário, levemos ele a ser. O conhecimento a ele, tá? Aqui, eu peguei algumas frases muito boas do Richard Baxter, o pastor aprovado. Esse livro está no grupo, tá? Se você está nos assistindo e não está no grupo, manda aí um inbox para a Jubar, que a Jubar vai. Não sei se é inbox, é direct. A Jubar responde. Uma igreja não se elevará acima da sua liderança. Meu irmão, minha irmã, plantador, plantadora, missionário. A igreja não vai se elevar acima da sua liderança, tá? A igreja não vai ter mais conhecimento bíblico que você. A igreja não vai ter mais dedicação que você. A igreja não vai ser mais espiritual que você. Então,
Tolerar os maus hábitos dos ministros é promover a ruína da igreja. Cuidado. Quem não ora pelo seu rebanho não lhe pregará poderosamente. Se vocês não podem sofrer por amor a Cristo, por que lançaram mão ao orado? Cuidado para não se tornarem vocês mesmos o maior obstáculo ao sucesso dos seus trabalhos. Isso aqui é pesado, né? Nós não nos tornamos pedra de tropeço. Vamos lá. Ah, sim, e aí calma aí que eu passei muita coisa. O Ronaldo Timóteo, olha lá, eu li Timóteo, eu juntei duas coisas. O Ronaldo Lindório, ele comenta o seguinte: isso aqui é muito bom. Então aí, você plantador de igreja, você que sonha em plantar uma igreja, aplique. Quando procura um plantador de igrejas, tenha em mente 5 características que não devem faltar. 1. Forte convicção do chamado. A certeza de que ali está, porque o Senhor assim quer e o convocou para o serviço. Se não for, cuidado. 2. Integridade para com o chamado. Óbvio, integridade para com o chamado. Está falando de rigor bíblico, mas também para com os colegas com os quais trabalhará e para com o povo com quem conviverá. Tá? Isso inclui com outras denominações, com outras lideranças. Integridade. 3. Aí, Camila, isso aqui vem muito em cima do que você falou. Espírito ensinável. O pastor, o líder, seja lá quem for, tem que ter um espírito ensinável. Disposição e humildade para ouvir, ponderar, aprender, fazer escolhas sinceras e também ensinar. Tá? Agora, a gente não pode partir do pressuposto que a gente sabe mais que a nossa liderança. Tá? 4. Ardor evangelístico e discipulador. Ardor. Desejo de fazer Jesus conhecido, de ver pessoas amadurecendo na fé. Aquilo que eu sempre falo. A gente só não prega para poste porque poste não tem alma para se converter. Senão a gente pregava para poste. 5. Óbvio. Temor ao Senhor. Contínua busca por uma vida autêntica com Deus. Santa. A santificação. Tá? E aí, é óbvio, Paulo, no finalzinho da sua vida, vai falar para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é uma reflexão para todos nós. Será que nós somos obreiros de quem não temos de que nos envergonhar, meus irmãos? Isso vale para todos nós. Isso aqui, ó, que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estudar com profundidade as Escrituras. E parabéns a você que está buscando conhecimento. Tá? Isso aqui é fantástico. Olha só, Eclesiastes vai comentar o seguinte: se estiverem embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. E aí o Baxter vai comentar o seguinte: o pastor é o seu próprio instrumento de trabalho. Meu irmão, minha irmã, seja afiado. Do contrário, você vai ter que desprender uma força absurda que você poderia estar usando para outras coisas no reino. Então, assim, o líder, o plantador, o missionário, o pastor, ele é o próprio instrumento de trabalho dele. Então, esteja afiado. E estar afiado, vós já está vindo pela palavra. É conhecimento da palavra, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Qual a sua visão sobre mulher plantadora de igreja? É óbvio que para Deus nada é impossível, mas eu gostaria de saber mais sobre a visão bíblica. Você quer a minha visão ou a visão bíblica? Né? Quer a minha visão pode não ser bíblica. Isso aqui é polêmico. Bem, assim, acho que não é polêmico não, porque é questão de plantação de igreja, a gente tem um monte de missionário plantando igreja. Né? Agora, se você quiser a minha visão específica sobre o pastorado feminino, eu sou a favor, 100% a favor do pastorado feminino. Tá? Eu sei que a temática não é essa, mas eu não vejo contradição bíblica com relação a cargos eclesiásticos femininos. Não vejo mesmo, tá? Só para não deixar no vácuo, por que eu tenho essa visão? Pelo simples fato. Sim, é feminino, né? No caso, viúvas e solteiras. Pelo simples fato de que quando Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou e foi primeiro aos apóstolos e mandou os apóstolos pregarem. Jesus primeiro apareceu para mulheres e mandou que mulheres avisassem os apóstolos. Você pode falar, mas é um caso específico. Sim, é um caso específico, mas o caso mais importante de todos, que é da ressurreição. Gente, se você discordar, amém. Né? O objetivo não é discutir isso, tá? Eu só estou respondendo a pergunta que foi me feita, pelo amor de Deus. Então, assim, óbvio que ali no caso das Marias no túmulo, não foi uma ordenação, mas claramente foi dada uma autoridade, uma autorização para a plantação de igreja, para a pregação. Então, quer seja mulher, quer seja homem, plantação e pregação do evangelho, não tem problema nenhum, tá? Agora, mas a minha denominação não concorda com a ordenação feminina. Ok, respeito. Agora, com relação a pregar, não tem o que discutir, né? Que a todos foi dada a pregação. Mas a plantação de igreja também sou 100% a favor, tá, gente? Vai pregar o evangelho, tá? Então, essa é a minha opinião.
E eu tenho base bíblica para isso. Agora, você pode também discordar biblicamente, querer citar lá Coríntios, né? É outro contexto, mas tá bom? Então, eu sei que você já sabia essa minha resposta, tá? Mas tudo bem, eu gostei da pergunta. Tá? E aí, se alguém quiser uma discussão mais aprofundada, depois a gente pode fazer, mas eu tinha que ter falado isso aqui sem estar gravando. Não tem problema, não, brincadeira. Então, vamos lá. Aqui, cadê? Onde está? Assim, aí, ainda em função disso, né? O pastor é seu próprio instrumento de trabalho. E aí, em cima daquilo que Eclesiastes fala. Temos mais probabilidade de realizar o máximo quando estamos nas melhores condições espirituais. Tá? Nosso trabalho só é bem feito quando estamos bem. Isso aqui eu acho fantástico. Púlpito é lugar muito alto para quem tem cabeça fraca. Não entenda a cabeça fraca como a gente entende hoje. Esse livro aqui foi escrito em 1600 e pouco, tá? Cabeça fraca, entenda como imaturo. Isso aqui é fantástico. Pode se desequilibrar e cair lá de cima com facilidade. Meus irmãos, púlpito. E aí, até em cima da pergunta da Camila, eu não me preocupo com idade, com se é homem, se é mulher. Eu me preocupo com o seguinte: estamos maduros na fé? Porque, do contrário, o púlpito é um lugar muito alto, a gente vai cair lá de cima, meus irmãos. E o problema é que quando cai o plantador, o líder, cai a igreja, cai o rebanho. Por isso que Satanás tenta atacar o pastor para que o rebanho se perca. Cuidado. Cuidado, tá? E se você aí não está mais ouvindo nada porque eu falei que eu sou a favor do pastoreio feminino, por favor, calma aí, analisar e tudo reter que é bom. Não fica com raiva de mim, não. Não fica. Acontece. E aqui, isso aqui, a gente vai ter uma postagem no SIM, que é o Cuidado Integral do Missionário, só falando sobre isso aqui, tá? Eu gostaria muito que você aprendesse isso aqui, que eu aprendesse isso aqui. O plantador é aquele que aprende a cuidar de si. O missionário, no SIM a gente vai falar sobre isso. O SIM é o Cuidado Integral do Missionário. O missionário é aquele que aprende a cuidar de si. Meu irmão, minha irmã, se você não cuida de você, num português claro, você está em pecado. Por quê? Base bíblica. Depois lê lá Atos 20, tá? Aqui eu só peguei o 17 e 28. Vamos lá. De imediato, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Então ele mandou vir a liderança da igreja. Sabe que presbítero equivale a pastores, né? Olha o que Paulo vai falar. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu vou fazer uma brevíssima hermenêutica desse texto. Vamos lá. O plantador é aquele que aprende a cuidar de si. Pode trocar plantador por pastor, por líder, por missionário, o que você quiser. Por que o plantador é aquele que aprende a cuidar de si? Porque foi o Espírito Santo que nos colocou na nossa função. Não foi o plantador que escolheu plantar naquela igreja. Não foi o missionário que escolheu a missão. Quem nos coloca em nossas funções no reino é o Espírito Santo. Portanto, somos o que somos, pois ele é assim que é. Temos, então, que nos cuidar. Meus irmãos, eu só estudo nessa aula aqui porque o Espírito Santo quer. Se eu não me cuidar, a culpa é minha. Você só tem a sua função eclesiástica, a sua função ministerial, porque foi Deus que escolheu para você. Não foi você que escolheu. Portanto, para honrar a escolha de Deus sobre nós temos que cuidar de nós mesmos. Veja, o Espírito Santo os colocou como bispos. Foi o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas eu não sou bispo. Ok, mas o contexto não é esse. Por quê? Que o plantador é aquele que tem que aprender a cuidar de si mesmo. 2, para pastorear a igreja de Deus. A igreja não é sua, não é do pastor, não é do plantador, não é da sua família de membros fundadores. Tem gente que acha, não, porque eu fundei a igreja. Não, você não fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Cristo. Você não fundou nada, você não fez nada, quem faz tudo é Cristo e o Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, você não é dono da igreja. Não é do missionário. A noiva é e sempre será do noivo. A gente precisa tirar isso da cabeça, de que a gente tem posse da igreja. A gente não tem. A igreja não é minha. Nunca será. A noiva do noivo. O Senhor nos chamou para cuidarmos do maior bem na terra. Não é a sua empresa, não é a sua família. O maior bem na terra não é a sua família, tá? Não é o seu sonho. Portanto, cuide de si mesmo para que você possa cuidar da noiva. Eu cuido de mim mesmo, porque o Senhor confiou aquilo que não foi confiado aos anjos. Deus não mandou anjos cuidar das igrejas, mas chamou a nós. Então, se nós fomos chamados para pastorear a igreja de Deus, nós temos que cuidar de nós mesmos, para honrar o chamado de Deus. 3. Aí agora aperta o parafuso, né? A qual ele comprou. A igreja não é sua, o chamado não é seu, a missão não é sua. Você não pagou absolutamente nada. Sempre que você achar que está pagando um preço muito alto, que eu acho que eu estou pagando um preço muito alto, repensemos. Na verdade, nós que fomos comprados. Portanto, cuide de si mesmo, pois você não pertence a si mesmo, você pertence ao Senhor Jesus. Esse aqui é um motivo, não é o derradeiro, porque o próximo motivo é mais pesado ainda que esse. Mas sabe por que eu tenho que cuidar de mim mesmo? Você tem que cuidar de você mesmo? Porque eu não sou de mim, você não é de você. Nós somos de Cristo, que nos comprou. E veja, finalmente, com o seu próprio sangue. Eu
Gosto muito de falar isso aqui agora. Essa frase aqui agora é minha. Então, talvez você tenha usado esse conceito, que o conceito não é meu, mas a frase é minha. A graça foi de graça para você, mas não foi de graça para Deus. Sempre se lembre disso. A graça é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Por quê? Porque custou o sangue do seu próprio Filho Jesus. Por isso que toda vez que você está achando que está fazendo algo demais, não estamos. Não estamos. Portanto, cuide de si mesmo, pois se você não cuidar, estará banalizando e barateando o preço pago por Jesus por causa de você. A gente vai ter uma aula só falando sobre isso. Uma aula bem interessante. Então, o plantador, ele aprende cedo que ele precisa tirar férias. Ele precisa tirar folga. Ah, não, mas nas minhas férias vai ficar como a igreja. Eu volto a te perguntar, a igreja é sua? Você é o noivo? Sabe como é que a igreja vai ficar nas suas férias? Com o noivo. É claro, se você for um plantador negligente, aí você vai pagar. Agora, se você fez o que tinha que fazer, meus irmãos, tire férias. Tá? Não esqueça do sábado. Ele vai falar isso aqui, olha só. Baxter já falava isso aqui há 200 anos atrás. Até mais. Os animais de carga precisam descansar. O mar faz pausa para baixar as ondas. O solo aguarda o sábado para descansar. O homem, quando é levado à posição de embaixador de Deus, ou descansa ou desfalecerá. Ou limpa a sua lâmpada ou terá luz fraca. Ou reabastece a sua energia ou ficará velho prematuramente. É sábio tirar férias ocasionais. Aqui não é uma aula de cuidado integral do missionário. Mas você precisa ter... Você sabe que eu sou psiquiatra, então deixa eu só fazer um puxado aqui. Você precisa ter higiene mental, meu irmão, minha irmã missionária, missionário. Você precisa ter um hobby, você precisa ter dentro da sua agenda um horário que é para você. Ah, mas nesse horário eu não vou estar estudando a Bíblia. Nesse horário você vai estar descansando a sua mente, para que quando você for para a Bíblia você entenda. Ah, mas o Espírito Santo ilumina. É lógico que o Espírito Santo ilumina, mas o Espírito Santo não te trata como um robô. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a cuidar de você. Até porque o mandamento sempre foi amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Isso aqui também é fundamental. Fundamental. O plantador é um facilitador. Tá? Ronald Lindori vai dizer sobre o perfil facilitador. Plantadores de igreja normalmente lidam com ambientes difíceis e pessoas difíceis. Muito difíceis, eu diria. Ser um facilitador nas relações pessoais implica tanto em minimizar os embates entre as pessoas, como com as pessoas. Saber relevar o que não é essencial é uma grande habilidade, se não é essencial. Nessa tarefa de plantar igrejas pastoreais. Um plantador de igreja, do tipo criador de caso, que não deixa nada passar, normalmente se quebra e quebra os outros. Seja, meu irmão, minha irmã, um facilitador. Tenha um coração amoroso e tolerante, exerça a caminhada da segunda milha e tenha paz com os homens do que depender de você. Porque tem gente que não quer ter paz com a gente, né? Mas é problema da pessoa. Assim, resguarde as suas forças e oportunidades. Para o que é essencial, partilhar o evangelho e ver os convertidos amadurecendo na fé no Senhor Jesus. Guarde seu coração. O plantador tem que ser um facilitador, tá, gente? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Com a vizinhança. É claro que se o cara quiser criar casa, aí o problema é do outro, mas no que depender de nós. Estamos em paz com todos. A igreja tem que estar em paz com todos. Ah, mas querem guerra comigo. Mas aí é problema de quem está em guerra comigo. Mas o que depender da igreja e da liderança da igreja, do plantador, não vai começar uma igreja plantando em guerra, né? Naquilo que depender de nós. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Porque a gente falou sobre. Só estou voltando aqui. Essa parte aqui que a gente falou foi sobre o perfil do plantador, tá, gente? Então, só estou voltando aqui. A gente falou sobre o perfil do plantador, tá? Então vamos lá. A gente falou sobre a questão dos erros, tá? Porque eu estou percebendo aqui que a gente pulou alguma coisa, né? Eu acho que eu pulei isso aqui. Pulei. Tá. Então depois eu volto, porque foi nesse vai e volta, por isso que eu estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Mas a gente pulou isso aqui e a gente entrou no perfil do plantador, tá? Então, a gente já comentou o perfil do plantador, que foi isso aqui tudo que a gente falou agora, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque agora a gente vai entrar numa parte mais prática. Depois eu volto naqueles erros lá atrás que eu não comentei. Que aí vai fazer sentido ainda. Não? Total. Já ficou claro que não vai acabar 9 horas, tá? Então a gente vai passar um pouco. Vamos para a parte mais prática sobre estratégia de plantio. Quando eu vou, não se preocupe, porque aqueles 2 slides que eu não falei, que são muito importantes, vai fazer sentido aqui dentro. Então vamos para a parte um pouco mais prática. Primeiro, oração. No reino de Deus não tem serventia apenas fazer as coisas. É preciso fazê-las pelos motivos certos. Por isso, qualquer estratégia de plantio necessita começar com oração. Em todos os sentidos. Nem sempre o lugar, aquilo que a gente já falou, né?
mais estratégico, no nível comercial e até logístico, é onde Deus quer que nós plantemos a nossa igreja. É claro que isso não anula a pesquisa de campo, que é o que a gente falou, né? Será que Deus quer que plantemos uma igreja numa rua onde existem outras igrejas? Veja, Camila, muito boa a sua pergunta, viu? Bem, só conseguiremos responder essa pergunta através da oração. Vale a pena começarmos em um espaço maior, mas que, consequentemente, trará um custo maior? Ou iniciar um espaço menor, de menor custo, mas com menos pessoas? Somente oração saberemos responder essas perguntas. Entendamos que a oração não diz respeito apenas a nós, enquanto plantadores de igreja, mas também à nossa liderança espiritual. Deus não nos dá uma ordem que seja contrária aos nossos líderes, irmãos e irmãs. Deus não quebra hierarquia. Aí você fala assim, mas meu pastor está errado. Só tem duas opções. Ou você vai ter a ousadia de dizer que o seu pastor não foi posto por Deus, e aí arque com as consequências dessa declaração, ou o seu pastor foi posto por Deus, e se subordinar ao seu pastor é se subordinar a Deus. Lembre-se sempre, Moisés, servo de Deus, Josué, servo de Moisés. Deus não dá uma ordem a revelia a liderança. Mas a minha liderança está errada. Confie na justiça de Deus. Você acha que a sua justiça é mais justa que a de Deus? Então, por favor. Meu pai, eu quero abrir uma igreja. Vou começar um culto na minha casa. Poxa, mas isso não é bíblico? Óbvio. Mas meu pastor é contra. Obedeça. Mas a Bíblia não me dá respaldo para fazer? Dá, mas obedeça. Se subordine. Em nome de Jesus. Lembremos sempre que ninguém deve se enviar, antes precisa ser enviado. Portanto, a resposta das nossas orações pode vir mediante a avaliação de nossos pastores em relação ao local, horário de culto, etc. Não acho que Deus vai mandar Gabriel vir falar com você. Além disso, é fundamental que oremos para que Deus envie mais trabalhadores para a sua obra. Aí, Camila, você que está na plantação, né? Camila é da nossa igreja de Maricá. É praticamente uma plantação. Ora para Deus mandar mais gente para o louvor, né? Que eu só vejo você lá no violão, na música, então. No violão, na música, correndo noite. Mas ora para mandar, não estou falando que você não ora não, tá? Mas ora aí. Além disso, é fundamental que oremos para que Deus envie mais trabalhadores para a sua obra, como o próprio Jesus nos ensina a fazer. Principalmente se você fizer parte de uma equipe exclusiva de plantação de igreja. Já no primeiro culto, você deve orar para que Deus envie uma liderança autóctone. A gente vai falar sobre isso, tá? Isto é, uma liderança local para assumir o trabalho. Lembre-se, se sua função é somente plantar, alguém precisará dar continuidade ao trabalho, regando. Então precisamos orar por isso. O que é isso? Tenha clareza do seu chamado. Se você é exclusivamente um plantador, uma plantadora, já começa a orar para Deus enviar alguém para regar. Porque você vai plantar e vai partir, tá? A igreja não pode morrer quando o plantador sai, tá? Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui. Intencionalidade. Isso aqui também é fantástico. Vamos lá. Visão sem ação é idealismo. E ação sem visão é simples ativismo. Depois da oração, nada pode ser mais importante que a intencionalidade. O que isso vem a ser? Tudo o que fazemos é proposital. Nada é por acaso no plantio de uma igreja, mas proposital em relação a ganhar almas para Jesus. Vejamos um exemplo atual, que é a famosa discussão sobre a cor de fundo de uma igreja. Vou responder de forma muito clara. Qual é a cor de fundo da igreja? Simples. Qual é a cor mais estratégica? O que não pode? Não, a cor de fundo é tal porque eu gosto mais. Problema é daquilo que você gosta mais. A igreja não é sua, a igreja é do noivo. Não importa o que eu gosto mais. O que importa é o que é mais estratégico para a missão. A cor de fundo de uma igreja, preta ou branca, depende da sua intencionalidade. Se a sua intenção é alcançar pessoas através da internet, o fundo preto é sempre melhor. Se a sua intenção é alcançar pessoas presencialmente, você precisa levar em consideração o seu público-alvo. Se você vai trabalhar com jovens, preferencialmente, ou grupos profissionais mais específicos, como empresários, professores universitários, em área da ciência, é provável que eles já tenham uma visão prévia do que seria uma igreja, um lugar chato, monótono, ultrapassado, medieval. O fundo preto, nesses casos, pode facilitar a demonstração de que a sua igreja não é um museu que sobrevive a duras penas no século XXI. Antes, a sua igreja está viva e fala a língua deles. Agora, por outro lado, se o seu público-alvo for moradores de rua ou dependentes químicos, o fundo preto não será o mais estratégico. O que eles precisam é de um formato mais clássico e tradicional de igreja que remeta à pureza. É fácil. Viu como todas as discussões acabam quando a glorificação de Deus vem em primeiro lugar e a gente entende que tudo converge para isso? Tudo acaba aí, gente. Fiquei nervoso. Mas só tem polêmica na igreja porque a gente não entende nada. Meu povo peca porque ele falta conhecimento. No dia que a gente entender que tudo é para a glória de Deus e que tudo tem que ter a intenção de glorificar a Deus, acabam-se todas as polêmicas. Todas.
Todas. Inclusive o que foi perguntado. Ah, pode ou não pode mulher? É para a glória de Deus? Lembra do que Gamaliel falou? Quando Paulo começa, os apóstolos começam a fazer vários milagres e tal, aí tem gente que fala que eles estavam expulsando pelo espírito de não sei das quantas. Aí Gamaliel toma a frente no Sinédrio e fala o seguinte: olha só, se é de Deus ou não é de Deus, eu não sei. Mas é o seguinte: se for de Deus, eu que não vou querer comprar essa briga. Basicamente, que Gamaliel fala isso. Então, meu irmão, minha irmã, se é para glorificação de Deus, mas a pessoa falou que é para glorificação de Deus e não é. O problema é dela. Agora, se é para glorificação de Deus, tu acha que eu vou entrar na discussão? Deus me livre de pedir a glorificação de Deus. Deixa eu ver o que você está comentando aqui. É verdade, pensei que era alguém me criticando, mas é só a Camila falando a verdade. Então tá bom. Vou dar um exemplo prático disso aqui. Eu fiquei uns 8, 10 meses na liderança da nossa igreja de Madureira 2. É uma igreja que não era uma plantação, era uma revitalização de igreja. A igreja já tinha 12 anos. Qual era o público-alvo? Dependentes químicos e moradores de rua. A igreja ficava, tipo assim, a 100 metros da boca de fundo. Então, veja. Com muitas das vezes, as pessoas falaram assim para mim: por que você não pinta o fundo da igreja de preto? Eu falei: por um motivo muito simples. O meu público-alvo não cabe fundo preto. Eu tinha duas. A igreja eu tinha, sei lá, 10 membros. Dois desses membros, que eram duas irmãs, tinham 85 anos. Você acha que uma irmã de 85 anos vai apreciar um fundo preto na igreja? Não. Então veja, meus irmãos, o que eu fiz lá na igreja? Eu taquei tanta luz naquela igreja. Não era iluminação, nada contra iluminação também não, tá? Mas foi luz de LED, branca, que quando a pessoa chegava na esquina da rua, lá embaixo, já via que tinha alguma coisa diferente. Por quê? Público-alvo. Intencionalidade. Não importa se eu gosto mais do preto ou do branco. O que importa é o efeito disso na pregação do evangelho. Meus irmãos, por favor, assim, é tão simples. Por exemplo, quando a gente faz evangelismo, agora eu estou numa outra igreja, que ela também, eu não vou dizer que é uma revitalização, eu vou dizer que é uma multiplicação, que é a Madureira 3, e a gente faz evangelismo dentro da Cracolândia. Quando eu vou dentro da Cracolândia, literalmente dentro da Cracolândia, como é que você acha que eu vou vestido? Geralmente, a gente tem a camisa do Projeto Missionário Nova Vida, que é para identificar a nós mesmos. Mas sabe como é que eu vou? Eu vou de terno, gravata e canbilha na mão. Eu vou naquele estereótipo do crente. Por quê? Porque quando eu estou entrando numa Cracolândia, eu vou na frente, óbvio, né? Se eu sou líder da igreja, eu tenho que ir na frente. Quando eu botar o pé, a pessoa tem que olhar de longe e falar o seguinte: não, é crente. Por um monte de motivo. Primeiro, porque eu posso tomar um tiro, que é no lado da boca de fundo. Segundo, porque o estereótipo daquele crente, sabe o crente, estereótipozão, clássico? Bilha na mão, terno e gravata, às vezes a camisa amarela com a gravata, com a calça vermelha. Não faço isso não, tá? Mas você entendeu. Por quê? Porque o morador de rua, o viciado em crack, bateu o olho, ele já entende, já sabe o que é. Porque do contrário, meus irmãos, se eu for muito moderno, nada contra. Mas se eu for muito moderno, até eu explicar que eu sou crente da igreja tal, pronto. Já tentou pregar para uma pessoa? Algumas semanas atrás, a gente estava entregando quentinho, fazendo evangelismo. O cara não tinha cheirado cocaína. Tinha cocaína saindo do nariz dele. Não sei se você já pregou, não estou falando que eu sou melhor nem pior por ter pregado para uma pessoa com cocaína. Na verdade, não deu nem para pregar, né? Porque ele estava travado. Não sei se você já viu uma pessoa travada. Eu falei isso em alguma aula. E parado assim, congelado, travou na cocaína. Ele tem que bater o olho e ver assim: é crente. Por quê? Já tem aquele estereótipo. Domingo, gravata e bilha na mão. Então, entenda. Você acha que eu queria estar de terno, sol do meio-dia, em Madureira? Não, só que é estratégico. Agora, se eu fosse fazer um trabalho numa escola com os jovens, eu não iria assim, porque aí o estereótipo do crente clássico iria afastar. Veja, não é o que eu gosto, não é a minha opinião, é estratégia. Por favor, intencionalidade, intencionalidade. Não importa o que você gosta. Não importa se você gosta de worship ou se você gosta de harpa cristã. A questão é qual é a intenção. Não, a intenção é louvar a Deus. Não é isso. É a intencionalidade para louvar a Deus através de ganhar vidas. Esse é o ponto. Porque senão vai entrar assim: mas o worship louva a Deus assim como a harpa. Ok. Mas intencionalidade da estratégia. É a metodologia que John Wesley falava tanto, né? É isso, meus irmãos. Isso acaba com todas as discussões. Tá? Eu estou indo muito longe desse tópico. Tipo evangelismo na praia de terra, exatamente. Não faz sentido você evangelizar na praia de terra, tá? A menos que seja algo muito específico, mas do contrário não vai fazer sentido, tá, mesmo? Um exemplo clássico que eu dou também na Amazônia, é o único lugar que eu prego descalço. Aqui, se eu pregar descalço, o meu público da minha igreja não vai me ouvir. Por quê? Porque lá a gente usa terno e gravata.
Na Amazônia, se eu aparecer de sapato social, eles vão rir na minha cara. Porque lá o ribeirinho nem entra calçado dentro da igreja. Então, o que é isso? Intencionalidade, tá? Na Amazônia é maravilhoso. Eu prego com a calça no joelho, que é um calor, coisa que eu não posso fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, olha só, entendeu? Intencionalidade. Não importa a minha opinião. Deus não chamou para a gente dar opinião sobre nada. O problema é que a gente dá muita opinião. Deus não quer saber a minha opinião. Deus tem a opinião dele. Isso que importa. Vamos lá. Por isso que a gente tem que morrer, né? Primeira função. Então, qual a questão aqui? A intencionalidade. O que você não pode é pintar a igreja de branco porque acha mais bonito branco. Ou preto porque acha mais elegante. O motivo precisa ser a intencionalidade de ganhar almas. Da mesma forma que precisa ser a cultura da igreja. Intencional em ganhar almas. Do contrário, você terá uma igreja que tem 1001 ações e ministérios e que em algum momento, domingo especial no ano, lembra-se que é preciso fazer o evangelismo. Então, meia dúvida de três vão para a rua. Não, o evangelismo, a busca intencional pela alma dos perdidos, precisa ser algo natural, que não depende do líder. Ou seja, o membro da igreja, quando estiver na padaria, estará procurando meios de deixar uma mensagem, nem que seja apenas um folheto. Sem dúvida, quem tudo opera é o Espírito Santo. E por isso precisamos começar com oração. Mas nós podemos atrapalhar a sua ação. O exemplo clássico é, o Espírito Santo fala, quer o pregador seja eloquente, quer não. Está faltando uma vírgula. Mas se formos mal preparados para uma mensagem, nós seremos pedra de tropeço para o agir do Espírito Santo. Vai achando que o Espírito Santo vai te falar na hora que você tem que falar se você não se preparar antes. Vai achar. Não vai achando, não. Sendo assim, precisamos investir intencionalmente em marketing para nossas igrejas. Isso aqui também é outra questão, né? É que na aula do seminário, porque como eu expandi a aula, então, isso aqui eu sempre comento no seminário. Gente, igreja tem que fazer propaganda. Ah, mas propaganda do inferno. Se for o teu inferno, porque não, aqui não. Propaganda não é pecado. Igreja tem que ter marketing. Igreja tem que saber sobre. Eu não estou falando que toda igreja tem que ter Instagram. Agora, novamente, depende do teu público-alvo, tá? Se você quer ter juventude na tua igreja e não tem Instagram, não vai rolar. Não vai. Tá? Então, tem que aprender sobre marketing digital. Tem que ter, a igreja tem que fazer. Ah, mas isso é trazer. Como é que é? O paganismo para dentro da igreja. Não sei onde está escrito que rede social é do inferno. Não sei onde está escrito. Para mim, até onde eu saiba, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é o Criador de todas as coisas. Então, assim, por favor, meus irmãos, em nome de Jesus, lembra que crente não é alienado? Então, tá? Aqui, vamos lá. Só que ao falar sobre propaganda e divulgação, parece que estamos comercializando. Não estamos comercializando nada. Estamos usando todos os métodos para a pregação do evangelho. Meus irmãos, a maior propaganda do evangelho foi Jesus na cruz. Jesus não morreu na cruz dentro de uma caverna, ele morreu publicamente para o mundo. Ele subiu aos céus sendo visto por um monte. Isso não é propaganda? A Bíblia não é propaganda? Então, por favor, né? Deixa eu voltar para cá. Meus irmãos, a maior propaganda do evangelho foi Jesus na cruz. E ele ordena que levemos isso a todas as criaturas. Então, precisamos investir sim na propaganda. Se o nosso objetivo é louvar a Deus, não há o que temer. A igreja precisa ter redes sociais, a igreja precisa ter eventos, a igreja precisa ter arte, a igreja precisa ser engajada em sua realidade político-socioeconômica. Tudo isso de forma intencional para a pregação do evangelho. Isso também faz parte da contextualização. Se preocupe se o seu engajamento político for para ganho pessoal. Agora, se for para a proclamação do reino, engaje-se na política. Qual o problema? Meu Deus do céu. Vamos lá. Desculpa se você discorda disso tudo. Terceiro, relacionamento discipulador. Isso aqui é maravilhoso. Misericórdia. Essa aula aqui vai acabar à meia-noite. Não vai não. Olha, esse livro aqui também é maravilhoso, tá? Igrejas que transformam o Brasil, sinais de um movimento revolucionário e inspirador. Eu sou apaixonado por esse livro. Por quê? Porque ele é um livro que fez pesquisa no Brasil. E não tem pesquisa no Brasil. Então, ele fez pesquisa com igrejas. Sabe que, né? Pelo meu viés científico, eu gosto muito de pesquisa. Porque a gente tem muita opinião sobre muita coisa, mas não tem ciência no negócio. Pessoa de dados, estatística. E aí, eles fizeram pesquisa no Brasil, Deus seja louvado por ele. Super recomendo a leitura desse livro. Tem pesquisa sobre tudo. Sobre acreditam na Trindade, dentro das igrejas evangélicas. Sabia que é 97%? Você pode falar assim, muito. Pô, muito tinha que ser 100%. Como é que tem gente dentro da igreja evangélica que não acredita na Trindade? Isso eu fiquei pensando. Mas tem pesquisa sobre tudo. Tem gráfico, é maravilhoso. Muito bom esse livro. E ele fala algo aqui que eu acho fantástico. Eu vou ler. É um trecho longo, mas eu vou ler. Sobre relacionamento discipulador. Galera aí que faz parte de missões já conhece, né? Relacionamento discipulador, intencionalidade de relacionamento. Os termos são... Vamos lá. Vou ler. Ele chama de intencionalidade relacional. Talvez você esteja mais acostumado com relacionamento discipulador, né? O famoso RD. A galera de missões nacionais conhece o RD. Tempos atrás, um casal da Cidade Viva, a comunidade que eu, Sérgio, pastoreio, resolveu se mudar de João Pessoa para uma área rural muito pobre, no meio de um assentamento na zona rural da cidade de Sapé, Paraíba. Após ganhar do senhor uma filha, segunda de 2 filhos especiais, Arthur e Flávia. Gente, preste atenção que isso é muito bom.
Arthur e Flávia resolveram viver no campo para promover melhor qualidade de vida para as crianças. Lá, eles depararam com uma triste realidade, que eu fico muito empolgado, porque isso é muito bom mesmo. A inexistência de água potável no seu sítio. É algo que ocorria em quase todo aquele vilarejo rural. Por terem alguma condição financeira, resolveram cavar um poço profundo à procura de água, mesmo sendo estimulados pelas autoridades locais, que afirmavam que no subsolo daquela região havia apenas água salobra. Porém, para surpresa e alegria deles, ao perfurar a terra, não apenas encontraram água de excelente qualidade, como de grande quantidade. Então, vocês entenderam o contexto. Esse casal foi para o interior, comprou um sítio, não tinha água, perfuraram um poço, encontraram muita água e de excelente qualidade. Legal, vamos lá. O que você faria nisso? Qual a sua intenção? Missionário, missionário. Vamos ver. Após alguns dias, olha isso, olha isso. O evangelho na prática. Alguns dias usufruindo da água. Aquele casal, sem nenhuma experiência missionária, continuava a ver seus vizinhos andando em direção ao rio mais próximo para pegar da única fonte de água disponível naquela região. Cheios de compaixão pelos pobres dali, eles resolveram conectar, olha, mais um cano na caixa d'água e montaram uma extensão até os limites da propriedade, por onde passava a estrada de barro na qual transitavam seus vizinhos. O casal não somente colocou 2 torneiras para o lado de fora do sítio, como também botou uma placa com dizeres: Jesus, a água da vida. É isso, meus irmãos, é isso. É você usar tudo que Deus te deu para a proclamação do Evangelho. Caramba, isso é muito bom. Vou dar um exemplo nosso aqui. Eu estava na Amazônia, sei lá, em algum momento. A gente estava recebendo a nova turma de radicais. Sempre que possível, sempre que eu estou lá e tal, sei que. E aí a gente estava recebendo a nova turma de radicais. E lá, na Casa Base, o pessoal aí que é da Amazônia conhece a Casa Base. Tem uma mangueira, estava dando muita manga. E era tanta manga que estragava no chão. Eu fazia, para você ter uma noção, 5 litros de suco por refeição lá. Tinha um monte de gente, né? E tinha manga à vontade. E aí, sabe como é que aquele negócio? Eu estou vendo aquela manga estragando, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí vem a iluminação, né? Deus usa os malucos. Eu falei assim, tudo missionário na Casa Base, eu falei assim, pô, vamos fazer uma maluquice aqui. O que a gente fez? A gente pegou 5 mangas, cada um pegou 5, botamos dentro de um saco plástico, botamos um Novo Testamento, fizemos uma placa escrita assim, doação de mangas, Jesus te ama, e botamos no portão. A gente deixava lá na madrugada. A pessoa passava, pegou. Meus irmãos, o que vai acontecer? Eu não sei. O que eu sei é que a gente usa até manga para pregar o evangelho. É intencionalidade e relacionamento. A gente usa tudo como recurso intencional para a pregação do evangelho. Veja, em razão de tal atitude, as pessoas, isso aqui é muito bom, as pessoas começaram a parar em frente à casa deles, para encher seus baldes e tonéis de água potável. No início, olha isso, houve até engarrafamento de jumentos, tamanha era a quantidade de pessoas que começaram a usufruir gratuitamente daquele ato de amor e misericórdia. Aquela iniciativa serviu de ponto de partida para a construção de um relacionamento autêntico e despretensioso com as pessoas da região. O que começou com pequenas conversas junto à torneira foi se transformando em um intencional processo de aprofundamento relacional. Eu vou dar uma caminhada, vamos lá. Eles pediram ajuda ao pastor, e aí eles começaram uma igreja a partir de uma torneira. Vou ler aqui o último parágrafo, que é o que importa. Em 4 anos, estou lendo o penúltimo, o grupo chegou ao total de 800 pessoas convertidas. Agora, olha o último parágrafo. Esse número salta aos olhos quando damos conta que aquele vilarejo conta com cerca de 1.500 habitantes. Ou seja, mais de 50% das pessoas foram alcançadas por uma torneira. Isso é intencionalidade, meus irmãos. Em 4 anos. Olha que coisa fantástica. É por isso que eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que você sabe fazer, meu irmão, minha irmã, mas bota para o reino. Isso é intencionalidade. Intencionalidade. Muito bom. Aqui. A intencionalidade relacional traz em si a ideia de algo que é ao mesmo tempo relacional e intencional. Isso significa que as igrejas transformacionais investem em relacionamentos e fazem isso de maneira planejada e intencional. Por que você acha que nas nossas igrejas tem ministério de tudo? Tem ministério de adolescente, de pré-adolescente, de velho não, né? de idoso. Tem relacionamento, tem ministério de mulher, tem ministério de teatro, ministério de dança, ministério de louvor. Por quê? Porque isso é relacionamento, meus irmãos. São os pequenos grupos de relacionamento, meus irmãos. Aqui, eu vou ler o último parágrafo, tá? Estou pulando algumas coisas para ganhar tempo. Um foco intenso das igrejas transformacionais é fazer discípulos. Essa tarefa exige que pessoas se importem uma com as outras
enquanto fazem. E as igrejas transformacionais têm descoberto que as pessoas perdidas têm fome de relacionamentos mais profundos. Quando tais pessoas testemunham relacionamentos profundos na igreja local, abre-se um caminho mais claro para o entendimento do Evangelho. Isso tudo tem que ser aplicado na comunidade. Como assim? Eu vou ler. A igreja plantada precisa fazer a diferença na comunidade na qual está inserida. Eu pergunto para você, eu não sei qual é a sua igreja. Você sabe, no bairro da sua igreja, aonde tem morador de rua? Você sabe aonde tem delegacia? Você sabe onde tem hospital? Você sabe onde tem escola? Se você não sabe, você está muito errado. Porque como é que você quer pregar o evangelho se você não sabe os pontos estratégicos no bairro, no quarteirão da sua igreja? Ou você acha que você está ali por acaso? Só tem duas opções. Ou foi Deus que te botou aí, ou foi Satanás, tá? Se foi Satanás, não era nem para você estar. A partir do pressuposto que não é isso, então foi Deus. Então você não sabe. Lá na igreja, na sede, a gente fez um mapa do bairro de Cascadura para marcar literalmente no mapa, é um mapa gigante assim, acho que é 1,20 por 1, com taxinhas exata, a gente foi rua por rua, cada rua a gente botava uma taxinha verde. E quando tinha um ponto, por exemplo, uma escola, era uma taxinha amarela, um hospital, era uma taxinha vermelha. Para quê? Para você poder olhar e saber, vou investir aqui com isso dessa forma. Ah, vamos comprar, quer ver? O exemplo clássico é o seguinte. Ah, Deus está me falando que eu tenho que cuidar dos famintos. Amém. Minha igreja comprou 100 cestas básicas. Aí tu vai distribuir. Só que só tem morador de rua. Aí eu te pergunto, o morador de rua vai fazer o que com a cesta básica? Se ele não tem fogão, era melhor que você não tivesse comprado cesta básica. Tivesse feito o quê? Quentinha. Só que como é que você vai saber disso? Indo para o campo e entendendo que a igreja tem que fazer diferença na comunidade. Por isso que tem que ter pesquisa de campo. Missionário que fica dentro da igreja não é missionário, tá? Vamos lá. O negócio tá ficando animado, né? A igreja plantada precisa fazer a diferença na comunidade na qual está inserida. Essa é a conclusão única. Que se pode chegar juntando todos os elementos até aqui. Para a própria definição de igreja. E seja lá para fora, a igreja precisa fazer diferença ao seu redor, para além do tempo. Não se pode simplesmente esperar que as pessoas venham até a igreja. É preciso fazê-la conhecida e ir até as pessoas. A igreja não pode ser plantada no local pela conveniência logística. Por isso que começa com oração. Logo, Deus tem um objetivo específico para aquela igreja plantada ali, mesmo que já existam outras igrejas, até mesmo na rua. Eu lembro aqui de um exemplo da presidente, que foi, eu já falei isso, né, alguma, mas não importa, a gente tem que dar honra a quem merece honra, que foi pregar na faculdade, por um convite da própria faculdade. Gente, tem noção do que é pregar dentro de um ambiente universitário? Isso é muita loucura. Isso é Deus. Isso é Deus. Isso é maravilhoso. A equipe de plantação, antes de inaugurar o templo, deve ir a campo e se fazer conhecida. É por isso. Por sinal, vou fazer um parênteses aqui. Sábado, 1º de julho, teremos inauguração aqui da nossa igreja INV de Deus em Saquarema, uma cidade aqui no Rio de Janeiro. Esteja em oração, por favor, em nome de Jesus. A gente vai estar indo bem mais cedo para fazer evangelismo ao redor de todo o quarteirão da igreja. Por quê? Porque é isso aqui. A equipe de plantação, antes de inaugurar o templo, deve ir a campo e se fazer conhecida. É isso que a gente vai fazer. Na verdade, eu estou indo com uma equipe para dormir lá, que a gente vai dormir de sábado para domingo, para fazer o culto de domingo de manhã lá. A gente é muito doido, né? Se alguém quiser chegar lá, tiver aquele pelo Rio, vamos lá. Como? Se coloque à disposição das pessoas. Ofereça oração, um folheto. Se for o caso, leve um café e ofereça também. Eu não vou ler isso aqui para a gente ganhar tempo, mas é isso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aí, misericórdia, esse exemplo aqui, eu amo esse exemplo. Em todas as minhas aulas eu dou esse exemplo. Estou lendo literalmente do livro, tá? A segunda igreja batista em Beira-Mar, localizada em Duque de Caxias, RJ, é liderada pelo pastor Márcio Mesquita. Ele conta que quando lá chegou, a igreja estava sem pastor e por isso enfrentava muitos desafios. Um deles era a tendência de ser muito fechada dentro de si mesmo e isolada da cidade. Se você ler sobre os tipos de igreja, comentou o pastor, observará que existem as que esperam as pessoas virem e aquelas que saem e vão em busca das pessoas. A nossa igreja costumava ser uma igreja que simplesmente esperava as pessoas aparecerem. Isso era muito complicado. Tínhamos 28 membros e agora somos mais de 200 em nossas celebrações. O foco para si mesmo, esquecendo do contexto que estava inserida, tornava aquela igreja invisível. E aí eu faço mais um comentário. A Kelly, que está aqui, eu acho que está aqui, né? Lá de São Paulo, acho que mês passado, a gente fez um grande evangelismo lá. A gente desceu para uma praça, aqui na rua da igreja. Surgiu um campo missionário absurdo. Era quadra com criança jogando bola. Era um monte de casa, o pessoal pedindo oração. É isso, gente. É isso. E aí, deixa eu continuar lendo aqui. Olha isso aqui.
Falando sobre o aparente desconhecimento que as pessoas do bairro tinham sobre a igreja, pastor Márcio comentou que quando os membros passaram a desenvolver uma mentalidade missionária e se fizeram mais ativos e presentes na comunidade, muitos começaram a chegar e perguntar: vocês iniciaram uma nova igreja aqui? Embora a congregação já estivesse ali por quase 20 anos. Meus irmãos, a sua luz tem que brilhar. Ah, frase de efeito, frase de efeito. Jesus falou: não se acende a candeia para. Eu sempre falo isso na aula, né? Não se acende a candeia para te botar debaixo do alqueire, mas sim no velador. Ou seja, não se acende uma lâmpada, igual faltou aqui, para botar debaixo da cama, mas sim no lugar mais alto para iluminar tudo. E Jesus fala: brilha a vossa luz, assim como as suas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai. Meus irmãos, faça a sua igreja conhecida. Qual foi a última vez que você publicou alguma coisa falando sobre o evento da sua igreja? Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu faço umas pausas dramáticas. Eu vou pular isso aqui, gente. Depois vocês leem com calma, porque a gente está com a da hora um pouco elevada, né? Então, eu vou... Aqui, vamos lá. Liderança autóctone. O que é isso? Sempre quando a gente planta uma igreja, a gente precisa pensar em formar uma liderança local. Nunca existirá alguém que fala melhor a língua de um povo do que quem é daquele povo. Então, por exemplo, quando a gente vai plantar uma igreja na Amazônia, a gente sempre almeja que um ribeirinho assuma aquela igreja futuramente. A igreja não pode ser dependente dos primeiros missionários. A igreja não pode ser dependente do plantador. Até porque, novamente, nem todos que plantam irão regar. Então, a gente sempre busca uma liderança autóctone. O que é isso? Uma liderança local que suceda a liderança original, tá? A gente sempre tem que estar pensando em formar novos líderes. Eu não vou ler para ganhar tempo. Depois, eu vou mandar assim que acabar os slides. Vocês leem. Isso aqui é novo também. Não tinha na aula original, mas eu achei tão importante que eu botei. E eu vou ler. Cuidado. Igreja não é ativismo social. Soluções bíblicas versus soluções sociológicas. O perigo se evidencia quando plantadores de igrejas tomam decisões baseadas na interpretação sociológica das necessidades humanas e não nas intenções das escrituras. Assim, o foco não é o evangelho, mas a sociedade. Falam do sofrimento humano, mas não do sofrimento de Cristo. Sentem-se realizadas ao solucionar mazelas sociais, mesmo sem corações transformados. Ofereça, meu irmão, minha irmã, soluções teológicas e não sociológicas. Não estou condenando a sociologia, muito pelo contrário. A gente estuda muito sociologia na antropologia missionária. Mas ofereça soluções teológicas e não sociológicas. Para as perguntas da alma humana, a resposta para a mazela humana é Deus. Essa é uma verdade profunda, fantástica e eterna, que pode ser comunicada de forma simples. A raiz do pecado, que se espalhou pelo universo e a tudo corrompeu, só pode ser destruída pelo Evangelho de Cristo. Não interessa o que mais um plantador de igreja faça. Ele precisa proclamar o Evangelho. Você não é ONG. Por favor. A ação social não produz fé. Ao contrário, é resultado da fé. A ação social se justifica pela necessidade do aflito. Não é um balcão de troca pela fé. A ação social cria um ambiente propício para que a nossa fé seja percebida e outros sejam atraídos a Cristo, glorificando a Deus. Aquilo que eu falei, como se lê em Mateus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja como obra e glorificação de Deus. Né? Eu vou pular isso aqui. Quer dizer, não vou pular. Eu vou comentar sem entrar em maiores detalhes. Depois leio. Isso aqui é um modelo básico de plantação de igreja, que não é meu, é do Ronaldo Lindor. Veja, que essa aula também é prática. Sugiro usar um modelo que passei a chamar de Q4. Não sou eu, tá? Ronaldo Lindor. Refere-se a 4 perguntas que devem ser respondidas na fase de execução de qualquer projeto. Qualquer projeto que você quiser, tá? Incluindo o plantio de igreja. Que, quem, quando e qual. O que deve ser feito, quem fará, quando será feito e qual o resultado esperado, tá? Eu vou pular isso aqui, por questão de tempo. Mas, por favor, leiam depois. Tá? Isso aqui é uma parte... Aqui, veja, ele vai falar de forma bem prática. Tá? Alvo geral, alvos específicos. E aí, estratégia para alvos específicos. Isso aqui, como é muito prático, eu aconselho até vocês fazerem isso como exercício. Tá? Pensa algo que você quer desenvolver na sua igreja para a glorificação de Deus e bota isso aqui na prática. Tá? Isso aqui é bem interessante. E aqui ele vai falar sobre como montar um projeto ministerial. Tipo...
TCC, tá? Sabe? Trabalho de conclusão de curso. Isso aqui ajuda muito, é muito bom, porque é muito didático. Então, já botei aqui, veja que ele fala até sobre captação de recursos, tudo. Então, assim, depois dá uma lida com isso aqui com calma, tá? E eu gostaria muito que nós aqui, de alguma forma, fizéssemos, nem que fosse como exercício, algum projeto isso aqui, sabe? Pensa algum projeto missionário aí. Pô, pelo amor de Deus, meus irmãos, né? Vamos. Concluindo. Tem alguns slides concluindo, tá? Vamos lá, mas vai acabar. Eu peguei uma frase do Spurgeon, né? E eu também mandei esse livro para vocês. Continuem servindo ao Senhor com redobrado fervor. Quando não se lhes apresentar nenhum resultado visível, qualquer simplório pode seguir o caminho estreito da luz. A rara sabedoria da fé nos capacita a prosseguir no escuro com precisão infalível, visto que ela põe a mão no grande guia. Entre este ponto e o céu ainda poderá ocorrer mau tempo, mas o Senhor da aliança tomou providências para tudo. Bom ou ruim, o púlpito, olha isso, é a nossa torre de vigia. O ministério é a nossa guerra. Compete-nos, quando não pudermos ver o rosto de Deus, confiar à sombra de suas asas. Eu quero. Deixa eu ver se eu consigo tirar da tela cheia. Porque lembra que eu pulei um slide sem querer? Tá acabando, mas eu quero voltar nele, que aí se aplica bastante agora. Calma aí. Não sai não, hein? Aqui, ó. Aqui. E aí, eu quero botar isso aqui também na conclusão. Tá em tela cheia aí? Eu não sei se tá em tela cheia, se não tá em tela cheia para vocês. Tá aparecendo o quê? Tem alguém aí? Tá, em tela cheia. Muito obrigado, minha presidente. Vamos lá. Veja evangelistas contando com sabor suas histórias pessoais, mas não a história de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito ao seu testemunho, o seu testemunho não salva a minha vida. Eu não quero saber o que Jesus fez na sua vida. Eu quero saber quem é Jesus. Cuidado, cuidado. Primeiro que tem gente que conta esse testemunho quase que lamentando pelo pecado, né? Vou contar uma piada. Estou avisando que é uma piada para ver se não acharem engraçado, vocês riem depois. Diz, né, que chegou aquele jovem, sempre foi jovem, né? Convertido na igreja e tal, pá. Aí, né, retiro e tal, não sei o quê, aceitou Jesus. Aí, riem, por favor, depois, tá? Bota aqui nos comentários, hahaha, pra me dar uma moral. Aí ele foi, né, contar aquele testemunho. Né? Retiro sempre tem testemunho, né? Então, meus irmãos, tal, né? Eu matava, agora não mato mais. A igreja, glória a Deus, aleluia. Já tem gente rindo? Como é que deixa eu ver se já tem gente rindo? Glória a Deus, aleluia, né? Ah, obrigado por já estar rindo. Eu roubava, agora não roubo mais. A igreja, glória a Deus, aleluia. Glorifica de pé. Eu tinha 20 mulheres. Aí ele mandou aquela assim, né? Que saudade das mulheres. Então, por que eu estou dizendo isso? Cuidado. Tem muito testemunho que não é testemunho, tá? Lembrança da época do Egito. Cuidado. Alguém riu? Deixa eu ver se alguém riu. Muito obrigado aí. Valeu, presidente. Deu aquela moral, né? Piadas crentes, sabe o Ministério da Crente? Não. Veja bem. Olha o que o Ronaldo Lindori fala. Se lhe forem dados apenas 5 minutos com uma pessoa, a qual jamais encontrará novamente, e se lhe for dada a oportunidade de evangelizá-la, conte a história de Jesus, não a sua. Quem ele é, o que ele fez, faz e fará. Portanto, comunicar o evangelho é comunicar quem é Jesus, o que ele fez, faz e fará. Pregue Jesus e não o seu testemunho. Veja. Calma aí. A missão particular da igreja é proclamar o evangelho. Essa é uma porção insubstituível e intransferível da missão. Isso aqui a gente já falou. Meus irmãos, por favor, cuidado. Cuidado. Nada contra testemunho. Mas o que salva é Jesus. Se você tiver só 5 minutos com uma pessoa, pregue a Jesus, não a sua história de vida. Por favor. Tá? Concluindo. Tá acabando. Eu vou botar aqui. Tá acabando de verdade. Eu sei que eu já falei isso há meia hora atrás. Coisa de pregador. Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui está muito no meu coração, até porque é o título do livro, Teologia, Piedade e Missão. Entendam, meus irmãos, em nome de Jesus. Me dê mais uns minutos. Teologia, piedade e missão têm que andar juntas. Por muitos anos, por culpa nossa. Nossos seminários, tinha seminário de teologia sistemática e seminário de missão. Gente, vocês veem que todas as aulas aqui, a gente é um curso de missiologia, mas eu falo de teologia o tempo todo, por quê?
Não existe teologia sem missão. E não existe missão sem teologia. A teologia precisa acompanhar a piedade. Piedade não é compaixão. Piedade amém, glória a Deus. Piedade a, é a vivência cristã. É a piedade no termo teológico. Você não é só cristão no domingo, você é cristão em todas as suas vivências. Meus irmãos, a teologia, a piedade, novamente, piedade não é compaixão, são as obras. O que você quer entender como obras, pode ser. Tem que andar juntas. E isso vai aparecendo adiante. Mas teologia e piedade têm que andar juntos. Só que isso tudo tem que ser missionário. Por quê? Porque eu posso ter uma igreja teológica e piedosa. Mas se não for para a glorificação de Deus, não vai servir de nada. E aí tem uma frase, essa frase aqui é minha. Talvez você não ache polêmica, mas eu acho ela maravilhosa. E agora eu vou falar essa frase em todo quanto é lugar que eu for. Precisamos de todo o rigor teológico e doutrinário das igrejas reformadas, entremeados com toda a paixão e ardor e fervor da igreja pentecostal. É todo o rigor teológico e doutrinário das igrejas reformadas, entremeado com toda a paixão e ardor e fervor da igreja pentecostal, em nome de Jesus. Uma igreja com os dons do Espírito, mas sem o rigor da doutrina, é uma igreja imatura, pueril e superficial, que caminha para o ativismo religioso. É aquela igreja que diz ter os dons, mas não tem doutrina. Vira ativista, vira teologia liberal, vira teologia da prosperidade, vira teologia da libertação. Por outro lado, uma igreja doutrinariamente sólida, mas sem as obras do Espírito, sem os dons do Espírito, é uma igreja morta, fria, desapaixonada e desapaixonante, que caminha para o legalismo. Sabe que igreja é essa? É uma igreja farisaica, dos fariseus. Eles sabiam tudo da lei, mas não tinha Espírito Santo. E aí, eu gosto daquilo que eu escrevo, né? Desculpa. Por que eu boto desapaixonado e desapaixonante? Desapaixonado porque não tem amor pelas almas. E desapaixonante porque, com todo respeito, o culto é uma chatice. E como é que você pode dizer que o culto da igreja é chato se quem está lá é Jesus Cristo? O erro é nosso. Por isso, eu vou ler de novo, porque eu gosto muito desse parágrafo. Precisamos de todo o rigor teológico e doutrinário das igrejas reformadas, entremeados com toda a paixão, ardor e fervor da igreja pentecostal. Por isso que eu sou fã da minha igreja, Igreja Nova Vida. Tem que fazer propaganda na minha igreja, né? Então, voltando. Precisamos de pastores, líderes, ministros, sacerdotes, com todo o fogo de Pedro e todo o conhecimento teológico de Paulo. Precisamos ser como Jesus. Jesus era assim, meus irmãos. Jesus é aquele que entra com o chicote quebrando tudo. Super pentecostal. Mas Jesus é aquele que taca ali doutrina com 12 anos. Super reformado. É isso. Em nome de Jesus. É doutrina com fogo. Fogo com doutrina. Doutrina sem fogo não adianta nada. Fogo sem doutrina não adianta nada. Em nome de Jesus. Igrejas apaixonantes e apaixonadas. Vai virar pregação, deixa eu continuar aqui. E aí, o mais importante. Dependa totalmente de Deus. Olha o que o Ronaldo Lindori fala. No dia mau, quando os ataques chegam ou a enfermidade bate à nossa porta, o que segura um plantador de igreja em seu campo não é o apoio da equipe ou o sustento da igreja, mas a convicção de que Deus ali o colocou. Eu falei isso aqui no seminário de Poimênica. E assim, eu vou repetir o que eu falei lá. Eu pensei em muitos versículos. Acho que tem mais alguma coisa? Parece desse slide aqui? Deixa eu ver. Calma aí. Mas se não está passando, acho que esse é o último slide. Pois bem, se esse é o último slide, eu pensei em muitos versículos para terminar. Pensei em Gálatas, estou crucificado com Cristo. Pensei quando Paulo fala que nenhum soldado em combates se importa com as coisas dessa vida. Pensei, considerei tudo como lixo diante da sublimidade da revelação. Mas depois de muito pensar e pedir orientação ao Senhor, eu peguei a frase de Jesus no dia de semana, que resume tudo. Resume no que Jesus falou no dia de semana. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Meus irmãos, o que vai importar na última instância é isso. Paulo tinha vontade de plantar a igreja não sei aonde, e o Espírito Santo não permitiu. Às vezes a gente não quer ir para... Jesus não queria ir para a morte. Você acha que Jesus queria? Querer ele não queria. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Meus irmãos, em última instância. Não sei qual é a sua doutrina, não sei qual é a sua denominação, não quero saber. O que importa é que seja feita a vontade de Deus. Isso inclui a plantação de igreja, em nome de Jesus. Plantemos igreja, sim, mas que não seja feita a nossa vontade, e sim a de Deus. E aí, bem, eu ia terminar voltando aqui falando sobre isso aqui, sobre o rigor teológico e o fervor, mas eu tenho que terminar com um versículo e não com uma frase minha, senão seria estranho. Então, deixa eu ver se esse é o último slide, eu acho que esse é o último slide. É o último slide. Então, deixa eu parar aqui.
o compartilhamento de tela, não sei nem se eu sei fazer isso. Alguém quer comentar alguma coisa? É, se alguém quiser comentar, fale agora. Ou não fale e a gente termina. Tô tentando parar. Aqui, stop share. É, calma aí que alguém falou aqui calma aí. Ah, maravilhosa. Muito obrigado. Ore por mim. Calma aí. A Camila falou, nossa, glória a Deus. Que aula abençoada, de muitas pancadas. Como é que é? Tamo junto. Olha, valeu, Maria. E também estou te agradecendo. É, e aí, gente, algum comentário? Alguma pergunta? Tá bom. Então, presidente, é contigo. Amém, amém. Obrigada aí. Obrigada, Yudi. Gente, já avisei no começo que a próxima aula vai ser no dia 4 de julho, já entrando na segunda etapa também, com o Regis e com a Marisa falando sobre missões em Goiás. E também tem um recado para a galera de Goiás. Nos dias 6 a 9 de julho, nós vamos estar tendo a Assembleia da Convenção aqui na cidade de Ceres, Goiás, né? E especificamente no dia 9 de julho, assim que a programação da Assembleia acabar de manhã, nós vamos ter um evangelismo na parte da tarde na cidade de Rialma. E esse evangelismo envolve o Jubar na Missão. Então, quem é de Goiás e está no Jubar na Missão e tiver essa disponibilidade de estar aqui com a gente no dia 9 de julho, num domingo, para a gente fazer esse evangelismo, nós vamos estar aplicando aquilo que nós temos aprendido na prática. Então, conto com a presença de vocês. Vai ser em Rialma. É, Quero ir em Goiás conhecer vocês, né? Pode vir, tem lugar para ficar e nós vamos amar receber. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por todos terem ficado até o fim. A aula foi muito boa. E até dia 4 de julho, né? É isso. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.